Há neste momento socorro em andamento, com faixas de rolamento interditadas. E esse acidente no quilômetro 26, sentido Rio de Janeiro, da Ayrton Senna, já provoca muitos problemas, mas muitos problemas para quem deixa a capital paulista pela Ayrton Senna. Desde a região do Parque Ecológico Tietê, ali na região do CT do Corinthians, o motorista já encontra lentidão e para um pouquinho mais à frente de vez na região da USP Leste. E assim vai, parado, até a altura do quilômetro 26, onde é este acidente principal na rodovia Ayrton Senna. Então, você que está aqui na capital paulista, vai seguir viagem neste momento em direção ao Vale do Paraíba, sair da capital em direção ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a melhor opção neste momento é a Via Dutra. Não entre na rodovia Ayrton Senna, senão você vai ter problemas, eventualmente perder voos e chegar atrasado, com estresse, enfim. Prefira a Via Dutra neste momento, na saída da capital paulista em direção ao Rio de Janeiro. Zaidan, não há mais tempo para nada, só para desejar para você, para o Manuel, para a Clara Viterbo e para o nosso ouvinte um bom fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta, Zaidan. Um grande abraço. Bom fim de semana, até segunda. Abraço, Panvec, Clara, até a próxima. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. E é com B de Bola, B de Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando com o Esporte em Debate desta sexta-feira, hoje dia 7 de novembro de 2025. Os principais destaques esportivos do dia a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos, aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, Bandplay e demais aplicativos, onde você tem as últimas informações do seu time do coração na palma da sua mão, além, é claro, com a nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aos poucos a galera vem chegando para participar, para interagir conosco, rumo aos 60 mil inscritos, hein? Quase 59.300, rumo aos 60 mil inscritos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você fica tranquilão, porque vai ser notificado. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça de deixar o seu like. Muitos assuntos no programa de hoje, mas é claro que a gente começa com o Fala Galera. Fala Galera do Esporte em Debate de hoje. Guarani manifesta interesse nas permanências de Caio Melo, Isaac e Cauã Jesus. Você também ficaria com o trio para 2026? Participe conosco através do 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lembrando que o Esporte em Debate de hoje
vai até às 19h30. E o Fala Galera da Macaca, a Ponte acerta, na sua opinião, em não renovar com Sérgio Rafael e Darley Santos para 2026. O Darley Santos jogou muito pouco, né? Vou refrescar a sua memória, aquele centroavante, teve algumas oportunidades, aliás, o zagueiro, o atacante era o outro, teve poucas oportunidades também o zagueiro, o Darley Santos, os dois zagueiros, Sérgio Rafael e Darley Santos. Tinha também o Darley atacante, né? Mas esse também já há algum tempo deixou a Macaca. Então este é o zagueiro. Você acha que a Ponte acerta em não renovar com os dois? Sérgio Rafael e Darley Santos? Então participe conosco, 971021493. Já está valendo a sua participação, mensagens de áudio, mensagens de texto e através do nosso chat da nossa arquibancada virtual no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na máquina de som, Elton Grimaldi, modulando os botões de médios, graves e agudos. Ele que leva este sonzão para você aqui na Rádio Bandeirantes no FM em 85,7 e também é responsável pelos cortes, por inserir as mensagens, os GCs no nosso canal no YouTube. Elton Grimaldi é mais um integrante do timaço de Gil Kleber. Já já com as participações do CH, também do Tigrão, hoje com Edu Pinheiro, trazendo detalhes e informações da ficha técnica e também do Em Dia com a Bola. Aliás, fique atento, hein? A ficha técnica é especial há 12 anos daquele confronto memorável, semifinal da Copa Sul-Americana, melhor, quartas de final da Copa Sul-Americana de 2012, quando a Ponte eliminou o Vélez Sarsfield lá na Argentina. Depois enfrentou o São Paulo, também eliminou o tricolor paulista e na final em 2 jogos acabou perdendo para o Lanús. Primeiro jogo na invasão no estádio do Pacaembu, mais de 30 mil ponte-bretanos. A Ponte empatou pelo placar de 1-1 e na volta acabou perdendo no estádio La Fortaleza. O Lanús, que aliás está novamente na final da Sul-Americana, busca o bicampeonato no próximo dia 22, vai pegar o Atlético Mineiro. O regulamento mudou, né? Desde 2019 a Copa Sul-Americana, a exemplo da Copa Libertadores da América, final em jogo único em campo neutro, e este jogo será realizado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Então hoje, ficha técnica especial na voz do Edu Pinheiro. Muito bem, vamos dar prosseguimento ao programa de hoje com as pautas, começando com as pautas do Guarani. Bugre inaugurou na manhã de hoje a nova academia do clube e o novo alojamento das categorias de base. Cerimônia no Brinco contou com a presença do vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, que atuou pelo Guarani na base por 4 anos, Mauro Silva. Jogadores do Guarani buscando o Bugre, seu planejamento para 2026, que estão em negociação com o Guarani. Goleiro Fernando Miguel, zagueiro Maurício Antônio, volante William Farias, o meia Giovanni Pavani e o atacante Guilherme Parede. Guarani manifesta interesse nas permanências de Caio Melo, Isaac e Cauã Jesus. Os 3 devem renovar com o Bugre para a próxima temporada. O Guarani recebeu uma cota extra da CBF de R$150 mil pela participação no Campeonato Brasileiro da Série C. De acordo com a entidade, a iniciativa faz parte de um pacote de ações voltadas à modernização e sustentabilidade da Série C. O destaque do portal Carlos Batista, destaque do Guarani. Meia do Remo entra no radar da diretoria. Regis não está na lista de alvos. Para saber mais, acesse www.carlosbatista.com.br. Vamos com as pautas da Macaca, pautas da Ponte Preta no Esporte em Debate desta sexta-feira. Campeão da Série C e de contrato renovado, Marcelo Fernandes teve a permanência selada após a quitação de valores pendentes. Também continuam no Majestoso o auxiliar Marcelo Copertino e o preparador físico Marco Alejandro. Acesso à Série B ativa a cláusula de renovação de Simon por mais uma temporada. No entanto, permanência do zagueiro depende do acerto salarial por parte da diretoria executiva. Ponte vai receber o troféu de campeã da Série C em dezembro. Clube ainda estuda se a premiação será feita no Salão Nobre do Estádio Moisés Lucarelli ou
se em uma estrutura montada no gramado para abrir o evento aos torcedores. E o destaque do portal Carlos Batista: Ponte recebe cota adicional da CBF por participação na Série C. Para saber mais, acesse www.carlosbatista.com.br. Notícias do dia que não tem nenhuma relação com os times de Campinas, mas são destaques. O comentarista vai escolher um tema para comentar. Tema número 1. Um dia após a derrota no Clássico para o Palmeiras, Santos já divulga a lista de relacionados com Neymar para o próximo compromisso do time contra o Flamengo. Camisa 10 do Peixe foi poupado na partida de ontem por conta do gramado sintético e volta a ficar à disposição de Juan Pablo Vojvoda. Tema número 2. A atacante Pedro avança em recuperação e já tem previsão para voltar às atividades com o grupo do Flamengo. A atacante voltará a realizar treinos leves com o elenco na semana que vem e deve ser e ficar à disposição do treinador para a final da Libertadores, final marcada para o dia 29 de novembro. Tema número 3. Terminou nesta sexta-feira o prazo de 45 dias para o Corinthians pagar cerca de 41 milhões e meio de reais ao meia Matias Rojas e não correr o risco de sofrer um novo transfer ban. Porém, o paraguaio não pretende acionar a FIFA para punir o clube. Isso porque Rojas e Corinthians seguem em negociação para uma resolução amigável da dívida. O jogador aceitou receber de forma parcelada, mas ainda discute as condições do acordo. E para fechar o programa, você já sabe, tem o Na Lata, onde o apresentador, que hoje é esse que vos fala, Leandro Bolles com 2 L's e S, me segue lá no Instagram. Seguiu, eu já registro aqui. E também o Instagram da Rádio Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas. O apresentador vai perguntar e o comentarista vai ter que responder na lata. Mais um integrante de Carlos Batista que chega na parada para participar conosco do Esporte em Debate. Alô, alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Pepe. Fala, Leandro Bolles, boa tarde para você, boa tarde para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial, o Guarani se movimentando nos bastidores, inaugurou hoje pela manhã uma nova academia no Estádio Brinco de Ouro, além também do alojamento das categorias de base, ficou muito legal. Daqui a pouquinho o Breno Beretta vai trazer mais informações. E pelo lado da Ponte Preta, ontem foi anunciado de forma oficial a renovação de contrato do técnico Marcelo Fernandes. Ontem mesmo ele nos concedeu uma entrevista exclusiva aqui no Esporte em Debate e daqui a pouquinho vou trazer algumas falas do comandante da Macaca, que vai para a sua segunda temporada no comando da Alvinegra. Leandro Bolles. Boa, boa, tá aí o destaque do Pedro Piscinato, já diria o Batistão, o Pedrão. Aqui a gente o chama carinhosamente de Pepe. Aliás, qual você gosta mais, hein? Pepe ou Pedrão? Tá tudo certo. Só não pode errar o sobrenome, não, né? Não. Como é que é o sobrenome? É Piscinato. 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 Isso. Não tem nada a ver com Pazinato. Não tem nada a ver. Entendi. Muito bem, tá aí o Pepe conosco por aqui. O Bebê já está na área também conosco? Não. Daqui a pouquinho o Bebê também vai participar conosco do Esporte em Debate, que já está no ar para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estou repassando aqui ao nosso Elton Grimaldi algumas participações, as primeiras participações, as mensagens de áudio da galera aqui conosco, já participando, já interagindo conosco. A galera fiel que sempre participa conosco, enviando áudios, mensagens de texto, mensagens de áudio, participando também através aqui da nossa arquibancada virtual, do nosso chat. Como, por exemplo, o nosso grande amigo Carlos Matozinho. Alô, Matozinho! Um grande e forte abraço para você, tá sempre ligado. Parabéns a todos os dias a todos os radialistas. Dia do Radialista, em especial, comemorando o dia de hoje. Abraços. Valeu, Carlos Lemos Matozinho. Sempre conosco. Grande Matozinho. Um abraço para você. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. Batistão, essa arena que o Roberto Graziano vai construir por Guarani de 12 mil lugares pode aumentar a capacidade de 12 para 30 mil? É o Rick quem está perguntando. E aí, Pepe, tem alguma informação sobre o tema?
Nessa semana o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, conversou com a gente aqui e ele falou, muitos torcedores até perguntando caso o Graziano compre a SAF do Guarani, se não vai precisar mais fazer arena, mas o presidente falou que isso daí está bem amarrado em contrato, que de qualquer forma, para o Graziano assumir o estádio Brinco de Ouro, ele tem que entregar para o Guarani uma arena e um centro de treinamento novo, Leandro Bolles. E a arena no terreno ali da Bandeirantes, né? Ele não especificou o lugar, mas acredito que seja lá mesmo. Que é de propriedade do Guarani. Isso. Muito bem, boa tarde. Um absurdo o Guarani ficar com o Isaac para 2026. Já era, está em fim de carreira. Um jogo bom, 3 ruins e um mais ou menos. Valeu, a opinião do ouvinte aqui conosco, o Adriano, que mandou essa mensagem. Valeu, Adriano, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Breno Beretta, o bebê, também já está na área e participa conosco. Também mais um integrante do timaço de Carlos Batista. Fala aí, bebê, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Band Beretta. Alô, Leandro Bolles, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, né, o CSA anunciou o retorno de Ronaldo Mendes, meia, 33 anos, foi artilheiro do time na Série D de dado em 2012 e ele tá de volta ao time do CSA. O Sport anunciou a saída do atacante Derek Lacerda, ele não faz mais parte do elenco, o clube comunicou o time que ele pertence que é o Cuiabá, ele estava emprestado do Cuiabá. E mais 2 destaques do mercado da bola, Bolis. O Aston Villa tem interesse em 2 jogadores que estão se destacando aqui no futebol brasileiro, né? O Caio Jorge e também o Alisson. O time do Aston Villa da Inglaterra está interessado nesses 2 jogadores. Agora você falou sobre essa possibilidade, o ouvinte perguntou da arena que o Graziano tem que entregar, né, de 12 mil lugares, se existe a possibilidade de ampliar. Pelo que eu sei, no projeto existe, mas aí ficaria a cargo do Guarani. Só que não sei se 30 mil lugares, eu acho que é de 12 para 20 mil e não 30 mil, mas eu preciso checar. Beleza, tá aí o destaque do Breno Beretta, também aqui conosco no Esporte em Debate desta sexta-feira, que já está no ar para você. Lembrando que o Esporte em Debate é um oferecimento do Seara, está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Black Friday Best Top, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Acesse e siga no Instagram, @300Iguatemi. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Siga participando e interagindo conosco do Esporte em Debate de hoje com os temas que a nossa produção separou para você através do 971021493, mensagens de áudio, de texto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você bugrino, o Guarani manifesta interesse nas permanências de Caio Melo, Isaac e Cauã Jesus. Você também ficaria com os 3 para 2026? E para os ponte-bretanos, Ponte acerta em não renovar com Sérgio Rafael e Derlei Santos para 2026? Participe! Lembrando que são estes os temas propostos pela nossa produção, mas evidentemente que você pode trazer outro tema e a gente vai debater aqui no Esporte em Debate. Vamos estar juntos até às 7h30 da noite. E quem também já está na área, o comentarista Carlos Henrique, o Bate Pesado. Alô, alô, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde.
Oi, Bolis, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta-feira, dia 7. Guarani manifesta interesse nas permanências de Caio Melo, Isaac e Cauã Jesus. Você também ficaria com os 3 para o ano que vem? Sim, acho que os 3 jogadores se encaixam na realidade do Guarani, na Série C, fizeram um trabalho razoável nessa temporada, portanto, ficaria com os 3. Ponte acerta em não renovar com o Sérgio Rafael e Danley Santos para o ano que vem? Acerta. Não deu certo, não funcionou. Eles tiveram oportunidade, mais o Sérgio Rafael do que o Danley, mas tecnicamente eu não ficaria com os 2 jogadores. Bolis. Valeu, CH, tá aí o destaque do CH. Alô, Antônio Carlos Miato, já começou a seguir aqui, tô registrando, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Vamos com as primeiras participações, mensagens de áudio, coloca a galera pra falar aí, é o Fala Galera, Grimaldi. Boa noite, Boris, boa noite, mesa, boa noite todo mundo aí. Eu acho que a Ponte acertou, viu, Boris? Mandar esses caras embora e... Porque vai começar um campeonato muito difícil, não é? Ponte Preta vai disputar 3 campeonatos, difícil, hein? Brasil, Copa do Brasil, Série B, Campeonato Paulista, tem que montar um time melhorzinho. Deixar a base aí e contratar uns caras bons, entendeu? Porque o campeonato vai ser difícil, vai ser muito difícil. Os 3 campeonatos vai ser difícil e a Ponte tem que entrar para fazer bonito, né, meu? E dar um jeito de, pelo amor de Deus, pagar esses caras aí que tá devendo, que tem que pagar. Um dinheiro emprestado, mas paga. Um abraço, Mário de Hortolândia. Valeu, Mário, um grande abraço para você, sempre participando conosco. Mais uma. Boa noite, Boris. Boa noite, mesa. Boa noite, todo mundo aí. Opa, é o Mário. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, equipe Band. Opa. Sobre a pauta aí do Guarani, com certeza, Diogo Silva. Já vem jogando, já, né? O Fernando Miguel tá há muito tempo no banco. Um excelente goleiro. Poderia contratar ele também. Mas na questão de escolher entre um outro, Diogo Silva, pode descer a avenida. Pode descer a avenida. E eu falo pra você, hein? Falta pouco pra acertar, viu? Falta pouco pra acertar. É detalhes aí. Já vamos ter um goleiro já pro Paulista de 2026. Obrigado pelo espaço aí. Ricardo Bebê do Centro, bugrino da pele até osso. Aê. Valeu, Ricardo, um abraço pra você. Aliás, quem está acompanhando nos últimos dias o Guarani é o Breno Beretta. Ô, Bebê, existia aquela situação, pelo menos esse assunto veio à tona nas últimas semanas, mas pelo que disse o Marcelo Fernandes ontem, ele não abre mão do Diogo Silva, tanto é que o Guarani já está buscando um outro goleiro. Houve talvez uma sondagem, não sei se houve efetivamente uma conversa, mas o Guarani já busca um outro goleiro e este goleiro na pauta é o Fernando Miguel. Ou existe ainda a possibilidade do Diogo Silva vestir a camisa do Guarani em 2026? O ouvinte está dizendo que está faltando pouco, hein? Detalhes, hein, Bebê? O negócio é o seguinte, Bolis, até assinar o contrato com o novo goleiro, tá tudo aberto, né? Agora, o que aconteceu em relação ao Diogo Silva? Eu sei que pessoas do Guarani procuraram o empresário do jogador e consultaram para saber a situação do jogador. Foi isso que aconteceu. E é claro, eles disseram que estão abertos a ouvirem propostas na época quando o Guarani consultou. O Diogo Silva, ele renovou automaticamente o contrato dele, porque o contrato era até o fim do Paulista, com o acesso, renovou automaticamente até o final do ano. Ou seja, é mais difícil tirar o jogador, porque tem que pagar uma multa. Agora, sobre goleiro, o Fernando Miguel, pelo que eu soube, tá 99% certo com o Guarani. Ele só não será goleiro do Guarani se ele não quiser. E o que falta? Falta terminar a Série A. O Guarani vai respeitar o campeonato do Ceará, esperar terminar a Série A para bater o martelo com o Fernando Miguel, que atuou só 13 jogos esse ano. Tem 40 anos, é um goleiro experiente, mas pelo que eu soube, está 99% certo com o Fernando Miguel. Só falta terminar o campeonato da Série A para o Guarani fechar com ele, Bolis.
Beleza, tá aí o bebê atualizando tudo pra você. Oi, Boles, boa tarde. E a Arena da Ponte Preta foi aprovada? Será realizada? Pois sou aqui de Indaiatuba e o estádio do Primavera está ficando bonitão, pronto e muito bonito. É o Clóvis Medina de Indaiatuba. E aí, Pepe, quais são as últimas desta situação? Afinal de contas, o presidente Marco Eberdim falou sobre o tema no início da semana, apresentou um projeto de modernização, de ampliação do estádio Moisés Lucarelli. O início, de um processo, mas não deu mais detalhes de como fará, quais serão os investimentos. Alguma novidade em relação a esse tema ou não? Sem novidades, Leandro Boles. Como você bem disse, a última notícia que saiu foi justamente na quarta-feira, dia 5 de novembro, que teve uma reunião no Conselho, inclusive o presidente Eberlin conversou com a gente aqui no Esporte em Debate, e foi apresentado aí um projeto que tem financiamento da Quadra Capital, empresa também que custeou o desenvolvimento do estudo técnico, e é uma obra estimada aí no valor de 400 milhões de reais. A informação que nós temos é que a Quadra vai procurar parceiros para realizar o pagamento desse valor, mas é tudo muito cru ainda, No dia que nós conversamos com o Eberlin, foi uma entrevista rápida, até porque, justamente como eu disse, ele estava na reunião do Conselho, então não deu pra gente questionar mais sobre. Mas em breve, com certeza, a gente vai conseguir tirar todas as dúvidas, Boles. Vamos então para mais uma participação através do 971021493. Fala, amigos da Band. Fala, Boles. Opa! Boa tarde a todos aí, Tigrão, CH, amigos da mesa. Amigo, sobre a questão do fica ou não fica de Cauã, Jesus, Isaac e Caio Melo, não ficaria com nenhum dos três. Para mim, muito abaixo da média, jogando a Série C. Imagina um Campeonato Paulista que é um tiro muito curto. Desses três, eu principalmente não ficaria com o Isaac, O jogador não mostrou para que veio, teve partidas que teve algum certo destaque e outras não. Mas enfim, a minha opinião não ficaria com nenhum dos três. Obrigado aí, é o Mauro do Planalto. Um abraço a todos, bom final de semana. Valeu, Mauro, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação aqui conosco. Um abraço também para o Emerson, lamentando o Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro na Fórmula 1, tá rolando o GP do Brasil neste fim de semana, efetivamente a corrida no domingo às 14 horas. Ele agora há pouco terminou na 14ª colocação, vai sair na 14ª colocação no grid da corrida sprint, que ocorre amanhã, 11 horas da manhã, que é aquela corrida mais curta. Brasileiro, Depois de 8 anos, o Brasil volta a ter um piloto brasileiro em Interlagos, tá bom? E o Gabriel Bortoleto, portanto, vai sair na 14ª colocação. Um abraço também aqui pro Arthur, da Vila São Bento, em Campinas. Parabéns pelo nosso dia de locutores. Que Deus nos dê todas as bênçãos. Amém. Que precisarmos para estarmos bem onde estivermos. Amém, aleluia, paz e abraços. Valeu, Arthur, um grande abraço para você, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui conosco. Olha, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Pois é, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado, para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos. Você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Então acesse aromadeservas.com.br, da família Sato para sua mesa. Sato Pai, Glauco Sato, eles que comandam a Aroma das Ervas e transforme o sabor da sua vida.
E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! aromadeservas.com.br. Agora são 17 horas mais 28 minutos. Você no seu carro curtindo o futebol da Bandeirantes, o esporte em debate. Participe conosco, voltando para casa depois de mais um dia, mais uma semana. Pelas principais rodovias aqui da nossa região, estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também através do aplicativo ou dos aplicativos Rádio Bandeirantes, Band Play. Enfim, você tem o esporte em debate, tem as últimas informações do seu time do coração na palma da sua mão. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos agora 17h29 em Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Campinas está sempre buscando evoluir 100%. Escuta só, o BRT está 100% pronto. As vacinas que protegem a saúde das crianças e dos adolescentes estão 100% disponíveis no SUS. E nas creches, com os 16 espaços do amanhã, temos vagas para 100% das nossas crianças. A evolução faz parte de Campinas e é assim que a nossa cidade fica melhor a cada dia que passa. Prefeitura de Campinas. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. E é com B de bola, B de Bandeirantes, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas em 85,7 pelo YouTube e também pelos aplicativos. É o Esporte em Debate. Vamos juntos até as 19h30. E olha, você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, a sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, amigão. Faça parte do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Olha, um ouvinte mandou uma mensagem aqui pra gente perguntando sobre a eleição da Ponte Preta. Coloca no ar aí, meu queridíssimo Elton Grimaldi. Boa tarde a todos da equipe da Rádio Bandeirantes Campinas. Kleber de Hortolândia. Queria saber se a atual diretoria já apresentou aí as fichas dos conselheiros aí da última eleição, que a juíza determinou e o prazo venceu ontem. E vai ter que pagar multa aí de 1 milhão por não cumprimento. Se sim, se tiver essa resposta, se o Piscinato puder nos dar essa resposta, ou se não, por que eles não querem mostrar essa ficha? Qual que é o segredo? Qual que é o mistério? Qual é o medo? Alguém pode nos ajudar? Valeu, o ouvinte que mandou a mensagem. E aí, Pepe, há alguma informação sobre este caso que você foi atrás? Essa informação no caso, né? Como o ouvinte disse, a Ponte Preta tinha até ontem para entregar. A Ponte Preta tinha até ontem para entregar os dados de conselheiros desde o início de 2018 até o final de 2021. Lembrando que em 2021 teve eleição, foi um ano de eleição na Ponte Preta. Naquela oportunidade, a chapa MRP foi a vencedora, o Eberlin assumiu a presidência e aí a Justiça determinou que a Ponte apresentasse a Ponte Preta e também a empresa que cuidava aí dos dados dos conselheiros. Eu entrei em contato com a assessoria da Ponte Preta questionando se foi apresentado ou não, se foi pago ou não esse valor, mas ainda não tive um retorno. Assim que a assessoria responder pra gente, eu trago aqui para responder pro nosso ouvinte. Boles. Boa, Paulinho Santana, equipe de comunicação da Ponte Preta, sempre antenados, e assim que você tiver uma resposta, você passa pro ouvinte da Bandeirantes e pro torcedor da Ponte Preta. Antes do Guarani, o Breno Beretta vai trazer as últimas do Bugrão. Tem uma mensagem aqui do Alain Oliveira, direto de Ubatuba. Ele mandou a foto aqui, ó. Boa tarde, Boles e equipe. Gostaria de passar aqui
e deixar um abraço à equipe. Estou de férias, descansando um pouco e recarregando as baterias para o próximo ano, mas sempre ouvindo a Bandeirantes. Até aí tudo bem. Ele meteu uma foto da sacada com o mar ao fundo da praia de Maranduba, em Ubatuba, e a camisa da Macaca, a camisa da Ponte Preta, hein? Alô, Alain Oliveira, um grande abraço para você. Aproveite aí realmente para recarregar as energias com esse cenário sensacional. Acho que não dá pra gente colocar a foto. Dá pra colocar, Elton Grimaldi? Coloca a foto aí, ó. Vale a pena a gente colocar a foto, ó. Causando estragos. Tem muita gente que está vendo essa foto, está na luta e na labuta do dia a dia, mas o Alain Oliveira tá lá, ó, só descansando, mas claro, ouvindo a Rádio Bandeirantes, ouvindo o Esporte em Debate. Coloca a foto do Alain aí, pra galera ver como é que tá a vida difícil do Alain nesta sexta-feira, finalzinho de tarde, e ouvindo a Rádio Bandeirantes para saber as últimas, no caso da Macaca, né, a Ponte Preta, que é o time do coração, porque ele colocou a camisa da Macaca ali, ó, e deixou o mar ao fundo aparecendo. O Elton Grimaldi está colocando a foto aí para a gente mostrar como é que está o cenário do Alain Oliveira nesta sexta-feira, ouvindo a Bandeirantes direto da praia de Maranduba, lá em Ubatuba. É. Cadê? Olha lá. Aí, ó. É, Alain, tá tranquilo aí, hein? Aproveita. Camisa da Macaca, ao fundo, marzão. Tá legal, tá bacana. Boa sorte aí pra você. Continue assim. Aí, ó, o Tchê mandou aqui, ó. Sextou, papai. Mas essa a gente não vai mostrar, não. Colocou aquela latinha daquele líquido, né? Que tem a latinha na cor verde. É, Tchê. Um abraço pra você. Aproveita aí. Aproveita a sexta-feira. Vamos então dar prosseguimento ao Esporte em Debate. Agora são 17h40. Vamos falar do Bugre aqui na Rádio Bandeirantes. Tem vinhetinha? Não tem vinheta? Então eu vou fazer improvisado aqui. É a hora do Bugre na Band. Alô, Breno Beretta, as últimas informações do Guarani pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vai lá, bebê. Oi, Leandro Bolles, vamos falar a respeito do time do Guarani, é claro, a montagem do elenco para a próxima temporada, e o nosso contato nesse momento é com o Caio Melo, né? O Caio Melo, que foi um jogador importante nessa Série C do Brasileiro, ele que no ano passado disputou a Série C também pelo Ipiranga, bateu na trave o ano passado e bateu na trave esse ano, mas foi um jogador que em boa parte esteve como titular, depois se machucou. Ô Caio, eu quero saber o seguinte, o que você está esperando para 2026 e se você tem conversado com os atletas desse atual elenco do Guarani, os jogadores que terminaram a temporada com você, se vão ficar, se vão embora. Um abraço, boa tarde para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Breno, tudo bem? Cara, primeiro respondendo sobre o que eu espero para 2026, né? Espero mais um grande ano, venho numa ascensão muito grande, 2 anos fazendo boas temporadas, né? Tanto no Ipiranga, com a camisa do Ipiranga, quanto com a camisa do Guarani. Como jogador também, acho que venho numa ascensão grande individualmente, né? Melhorando o meu estilo de jogo a cada vez mais, né? Me tornando, acho que esse 8 que faz esse box-to-box, né? Essa área a área. E, cara, assim, sobre os jogadores do elenco que estão acabando contratos, que tem até contrato também, a gente se fala, tem uma amizade com todo mundo, então a gente tem se falado bastante, né? O Isaac ali, que é um jogador que o contrato está acabando, a gente tem conversado bastante também, tem se falado. E, coletivamente, cara, o que eu espero é que, sei da dificuldade do Paulista, mas acredito também muito na qualidade que o elenco vai ter, né? Já estão anunciando contratações aí, muito bons jogadores, a qualidade elevada, e eu acredito muito no elenco, sabe? Acho que ele tem tudo para formar um time muito forte, e independente de quem chegue, de quem fique, eu acho que tem tudo para o Guarani fazer um grande ano. Depois, pensando numa Série C, com certeza, como time grande, é classificar, né? Primeiro passo a passo, acho que tem tudo para entrar entre os 8, e depois chegar no quadrangular com muita força, com o apoio da torcida, e fazer mais um grande ano, e dessa vez sim conquistando o acesso.
Bom, nós estamos conversando com o Caio Melo, né, volante que atuou pelo Guarani nessa temporada, contrato se encerrou agora no mês de outubro. Ô Caio, o torcedor do Guarani, é claro, continua chateado com tudo isso que aconteceu, né, reta final da Série C, se esperava muito desse elenco do Guarani, o torcedor não teve o acesso, o clube não teve o acesso, acabou com o ano de todo mundo, né? E todo mundo já está pensando em 2026. E claro, o que aconteceu na sua opinião? Você ainda está remoendo tudo que aconteceu, Caio? Cara, então até difícil falar sobre, né? O grupo todo estava numa sinergia muito grande, todos querendo muito esse acesso dentro e fora de campo. E a gente acabou deixando ele fugir nas nossas mãos. Acho que é difícil falar, mas talvez erros de todo o grupo em momentos cruciais, onde a gente não poderia errar, a gente acabou errando, e eu acho que foi isso que custou um pouco do nosso acesso. Falando sobre o ano em geral, eu fui um dos caras que vivi de tudo, principalmente nessa Série C. Estava no início onde estavam com zero pontos em último colocado, em 3 derrotas em 3 jogos, e tivemos nas adversidades, foi na hora que crescemos, onde mostrando que somos homens para jogar no Guarani e conseguimos honrar essa camisa, pegando principalmente quando o Matheus chegou, uma sequência muito boa. Se não me engano, nos últimos 5 jogos ali para classificar, ganhamos 4, empatamos 1, então chegamos bem para o quadrangular final. Acho que fizemos grandes jogos, principalmente contra o Náutico, mas realmente, acho que ali, digo novamente, talvez em erros nossos, onde o que não poderia acontecer, a gente acabou deixando esse acesso fugir. Mas assim, o futebol eu penso até hoje, eu mesmo particularmente fiquei uma semana ali destruído pensando, o que poderia ter feito diferente, mas o futebol é isso, cara, ele segue, e principalmente para 2026 eu acho que o pensamento é como nunca, não errar nas horas decisivas, porque eu tenho certeza que a gente vai chegar, e não errar nas horas decisivas e estar pronto para subir com esse time que ele merece. Bom, nosso papo é com o Caio Melo, volante que atuou pelo Guarani nessa temporada, teve o contrato encerrado agora, mas é claro, está conversando com a diretoria. Eu queria que você falasse justamente sobre isso, Caio, se você já teve propostas de outros clubes, se já está certo, se você fica no Guarani ou se você vai embora, porque eu sei que você está conversando com a diretoria. E obrigado pela entrevista, foi um prazer ter você aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez, Caio. Primeiramente, Breno, a honra é toda minha, estar podendo participar aqui do programa com vocês, Mas sim, cara, tenho recebido bastante sondagens, algumas já até propostas na mesa, mas eu tenho conversado com o Farney também, com o professor Matheus, e a gente tem conversado sobre o interesse, tem interesse mútuo, ainda não tem nada definido, nem negativamente quanto positivamente, mas a gente tem conversado, tem conversas adiantadas, mas realmente, tenho principalmente de clubes de Série C, algumas sondagens de Série B também, mas principalmente de clubes de Série C, tem bastante times vindo atrás, procurando meu empresário, conversando comigo. Hoje eu tenho dado uma prioridade ao Guarani pelas essas conversas, gostei muito de Campinas, gostei muito de estar vestindo essa camisa tão pesada. Então, tem sim conversas com o Guarani e tem sim conversas com os outros times, E aí estou avaliando junto com o meu empresário para a gente saber o que é melhor, ver a melhor proposta para estar desempenhando meu futebol no ano que vem. Bom, tá aí o Caio Melo, falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, jogador que teve o contrato encerrado agora, mas está avaliando, está conversando com o Guarani. Como ele disse na entrevista, a prioridade dele é permanecer no Guarani. Mas não só ele, quanto outros atletas têm muito mercado. Por quê? É claro que para a torcida foi horrível essa segunda fase da Série C do Brasileiro, mas para o mercado, a campanha de reação que fez o Guarani, para o mercado, os jogadores abriram o mercado. Tem muito atleta com propostas de séries B e de séries C do Brasileiro também, de séries B e C. Tem alguns atletas até com proposta de Série A, como por exemplo o Kelvin, com interesse de Série A. Mas como eu disse hoje na tela da Band, eu descobri que 3 jogadores, o Guarani
desses 12 que deve permanecer para a próxima temporada do elenco de 2025, 3 deles são o Caio Melo, que falou com a gente, o Isaac, até o Caio Melo citou, olha, eu tenho conversado com o Isaac, e o Isaac é um dos jogadores que o Guarani quer que permaneça, e também o Cauã Jesus. Esses atletas foram importantes ao longo da competição. Não sei se você se lembra, o CH também, Boles, que o Caio Melo ele foi titular em boa parte com o técnico Marcelo Fernandes na reação do Guarani e depois ele acabou se machucando. Chegou o Matheus Costa, o Matheus encaixou o Isaac, deu mais oportunidades, aí o Isaac subiu de produção e o Caio Melo estava machucado. O Caio Melo voltou só nessa reta final. Inclusive no derby ele teve a oportunidade no último jogo da Série C, no primeiro tempo como titular. Depois ele saiu no intervalo e entrou justamente o Isaac. Mas são 3 jogadores que a gente pode dizer assim, Boles, bons e baratos. Por quê? Porque são atletas que se encaixam na folha salarial do Guarani. Eles podem até pedir um pouco de aumento, mas se encaixam na folha salarial do Guarani para a próxima temporada. Tanto o Campeonato Paulista deve pintar uma Copa do Brasil para o Guarani e a Série C do Brasileiro. Quais são os objetivos? No Paulista é classificar. Na Copa do Brasil é ir ao mais longe possível. E na Série C o objetivo é subir e voltar para a Série B de 2027, Boles. Você sabe que justamente isso que você estava falando, eu estava aqui estou na verdade com a lista de jogos do Caio Melo, os últimos jogos. Ele trabalhou com o Matheus Costa ano passado no Ipiranga, né? E quando o Matheus Costa chega justamente o primeiro jogo no derby, ele é titular, sai na metade do jogo. E no último derby, justamente na partida derradeira no qual o Guarani não conseguiu acesso, foi titular e também saiu no intervalo. Os demais jogos ele entrou no decorrer da partida. Contra o Brusque, por exemplo, jogou só 4 minutos. Foram 21 minutos contra o Brusque, mas 25 no total nos 2 jogos contra o Brusque. Jogou 30 minutos contra o Náutico. Não foi utilizado contra o Náutico lá nos aflitos e contra a Ponte no primeiro derby que o Guarani perdeu. Jogou outros 20 minutos contra o ABC, naquela vitória por 4-3 do time do Guarani, que naquela ocasião praticamente encaminhou a classificação do time bugrino. Bom, tema para o CH comentar. Bom, eu sei que o CH não morre de amores por Isaac, mas gostaria que também ele comentasse sobre o Cauã Jesus e sobre Caio Melo. Um outro detalhe, CH. Caio Melo e Isaac são posições onde o Guarani necessita da permanência desses atletas, são posições diferentes um do outro. O Isaac é aquele jogador que arrasta mais a bola, o Caio Melo é aquele jogador mais cadenciado. O que você pode falar, o que você pensa em relação a esses 3 jogadores para 2026? Eu posso responder individualmente, eu vou explicar por quê. O Matheus Costa, quando chegou no Guarani, o grupo estava formado, então ele teve que adaptar uma maneira desse grupo trabalhar, taticamente. Agora ele tem a oportunidade de montar conforme e combinando com o seu conceito os jogadores que ele escolhe, característica que ele gostaria de contar para montar, não é, um esquema tático que ele acredita e que acha ideal para o Guarani disputar as 3 competições. Muito bem. O Cauã Jesus, pela idade, é negócio. Por isso que eu não titubeei em dizer para ficar. Porque ele pode estourar ou ele pode ser negociado. Com a idade dele eu também ficaria. O Isaac, ele teve bons e maus momentos, não é? Eu acho que nas mãos do Matheus Costa ele melhorou muito, jogando por dentro, não aberto pelo lado esquerdo. E a gente não pode esquecer que o Guarani vai disputar uma Série C. Então um jogador com essa característica, com a experiência que o Isaac tem, eu não abriria mão. E eu sou um crítico do futebol dele. Mas eu várias vezes aqui o elogiei, eu acho que o Matheus Costa é o grande responsável por essa retomada na carreira do Isaac, mas evidentemente que ele poderia, nas partidas decisivas, ter jogado mais, e ele sucumbiu como o restante do grupo. Ninguém jogou bem. Daquela partida, aquele castigo contra o Náutico para frente, o Guarani só patinou, infelizmente, não é? E o Caio Melo é uma incógnita, cara. Eu falo que ficaria porque eu vi ele jogar boas partidas. Mas também confesso que, a exemplo do Isaac, ele é muito irregular.
E o Guarani precisava de meio-campistas que tivessem mais regularidade na sua atuação. Não precisa explodir, ser nota 9, mas também não pode ser nota 4. Então precisa ter um meio-campo pelo menos mediano, com um cara fazendo a diferença. Que teoricamente é o Torres. Teoricamente, mas o Torres que joga futebol, não o Torres que jogou a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Então veja, é muito difícil a gente mensurar, por exemplo, em quais posições o Guarani precisa contratar. Eu tenho algumas, esse é eu não preciso nem saber que jeito que o time vai jogar para saber que precisa contratar. Goleiro precisa contratar. Zagueiros, estou colocando no plural, precisa contratar. Meio campo precisa contratar. E ataque também, portanto, praticamente em todas as posições. Agora, eu não estou esperando jogadores renomados, eu acho que tem que ser dentro da realidade da Série do Brasileiro, do Campeonato Paulista e dentro do planejamento financeiro do Guarani. Não vai cometer nenhum tipo de loucura. O Guarani, desde que ele aderiu aí à RJ, a recuperação, né? Ele tem que pagar mensalmente um valor, ele não pode deixar de pagar, porque isso dá um problemão lá para frente, então tem que ser feito tudo com muito critério. E pelos nomes que o Breno tem trazido em termos de reforços, eu quero dizer que eu gosto. Da maioria que foi, o único cara que eu fiz uma observação que eu não traria, e não é pelo futebol, é pelo combo, né? É o Aleph Manga. Esse eu não traria, não é? O Guarani não precisa de problema, o Guarani precisa de solução. Ah, mas ele joga pra caramba, é verdade. Mas junto com o futebol bom de verdade, vem o problema do comportamento dele. Portanto, eu não arriscaria. Mas é uma questão de conceito, tem gente que arriscaria, tá tudo certo, respeito a opinião de todos, mas eu não contrataria. Fernando Miguel, Ramon Carvalho, quem mais aí que está sendo especulado? Bom, enfim, o atacante lá do Vila Nova, o Parede, são todos nomes muito interessantes. E dentro de uma realidade financeira do Guarani, que é tão importante como a parte técnica de cada jogador. Nós temos que falar da realidade. E a realidade é essa, fazer um time mais competitivo. E o Matheus vai ter, para encerrar meu comentário, a oportunidade de, vou repetir, já disse, diante do conceito que ele acredita, montar um time que tem a característica que ele gostaria de implantar no Guarani do ano que vem. Boa, CH. Olha, ô CH, hoje nós estivemos juntos lá naquele local e a gente almoçou muito bem. E ele estava lá, né, CH? Por que ele estava lá? Porque o sobrenome dele é Dias, né? O resto você fala. É, João Dias, do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, é o CEO. Lá do Ponto 10, João Dias, sobrenome Dias, já diria Carlos Batista, porque lá ele está todos os dias. E tem promoção no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Tem rodízio de pizza por R$ 69,90. Mais de 40 sabores, salgadas e doces. E tem também a pizza de sorvete. Tem Chopp Brahma por R$ 8,90 de 300 ml. E tem ainda o balde de cerveja a partir de R$ 40 com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas, você já sabe, é no Ponto 10 Restaurante. Reúna os amigos e a família e aproveite. Atendimento de qualidade, ambiente agradável e comida boa. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com ele que está lá todos os dias. É o João Dias. No WhatsApp 19 974106068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. O Ponto 10 fica na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Olá, Breno Beretta, mais informações do Guarani. Hoje o Guarani inaugurou a sua nova e agora moderna academia e também a entrega da reforma do alojamento para base, né, bebê? Exatamente, Boles. E já eu vou repassar aquela lista que o CH até perguntou agora há pouco, até na audiência rotativa do rádio, e eu vou repassar para dizer,
Vem, não vem, tá perto, não tá, já eu vou repassar. Antes a gente vai ouvir aqui duas entrevistas que eu fiz hoje pela manhã, foi ao ar na tela da Band, no programa que você apresentou e apresentou muito bem hoje, Leandro Bolles, no jogo, muito obrigado. Melhor, nos donos da bola, né? Jogo aberto ficou para trás, agora é os donos da bola. E a primeira entrevista é com o Mauro Silva. Por quê? Porque o que foi inaugurado hoje? Novos alojamentos da base do Guarani e também a nova academia da base. A gente vai ouvir inicialmente o Mauro Silva, que é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, e ele começou no Guarani. E, aliás, a academia foi batizada como Mauro Silva. Vamos ver. Não, é uma grande emoção em razão dos grandes craques que passaram por esse clube. Fiquei aqui 4 anos, o que eu vivi aqui mudou a minha vida. Colégio Técnico da PUC Campinas, o Pio 12, cursinho objetivo, curso de inglês. O Guarani me fez ser uma melhor pessoa e, consequentemente, o melhor jogador, né? 11 anos na seleção, 13 anos na Europa, campeão do mundo, da América e hoje vice-presidente da Federação, embaixador da Conmebol, graças ao Guarani Futebol Clube. É um dia muito especial para mim. E você se tornou aí vice-presidente da Federação Paulista e vem fazendo um bom trabalho. Agora, o Guarani parou no tempo nesses últimos anos com relação a administrações, revelar jogadores. O que você acha que você pode contribuir também? Bom, acho que a Federação Paulista nos últimos anos, né, na gestão do presidente Reinaldo, ela tem incentivado muitos clubes a ter uma gestão profissional. Né? A gente tem um novo formato, inclusive, aí da SAF, que muitos clubes estão fazendo essa transição, né, até por uma questão tributária, de pagar menos impostos, e o futuro do futebol é uma gestão profissional, que o presidente Rômulo está fazendo aqui. Processos, profissionais capacitados, preparados, bem remunerados, para a coisa caminhar bem. Por isso que já voltou sucesso aí no Sub-20, no Sub-17, o acesso faltou muito pouco. Eu estou torcendo muito para que as coisas caminhem, espero ver o Guarani novamente na Série A do Brasileiro um dia, na Libertadores. Eu acho que seria muito bom para o futebol brasileiro, o futebol da cidade de Campinas também. E para encerrar com você, hoje é difícil segurar jogador da base, né? A gente vê o Guarani revelava tanto, até os grandes clubes de São Paulo, da capital, não conseguem segurar. Por que você acha? Porque o jogador quer ir para a Europa, tem a questão financeira também, da economia. A nossa moeda está bastante desvalorizada, né? O jogador ganhar em euro, ganhar em dólar, jogar na Europa é muito atraente para todo mundo. Isso de verdade não me incomoda tanto. Eu acho que o Brasil, a nossa vocação é ser um país exportador, vendedor de atletas, né? Eu acho que isso é até bom, eu acho que fortalece o futebol brasileiro. Eu acho que a gente precisa ajustar a nossa fabriquinha, recuperar a nossa essência, que nós perdemos aí a nossa essência, não estamos formando tão bem como a rua, porque antes quem formava era um processo natural, espontâneo nas ruas. A gente tem que ajustar isso novamente para o Brasil voltar a ter o brilho que já teve no passado. E é bom que o CA do Guarani ouça bastante o Mauro Silva, né? Porque ele vem se mostrando aí um grande gestor, fazendo parte aí da diretoria da Federação Paulista de Futebol, né? Ele é o vice-presidente hoje da Federação Paulista, ao lado do Reinaldo. Ele é um grande, hoje, administrador da Federação Paulista. O Elton vai mostrar pra gente, o Elton Grimaldi, para quem está acompanhando no YouTube, quem está nos 85,7 FM, depois entra no YouTube e vai ver imagens. Quais imagens? Dos alojamentos e também da academia do Guarani. Tudo isso da base, né? Acho que eu vou chamar antes o Gustavo Rosolém, que é o vice-presidente da base do Guarani. Ele que comanda a base do Guarani, ele também falou sobre essas inaugurações do dia de hoje. Breno, boa tarde. Isso aqui foi um trabalho árduo nesses 3 anos, que a gente tinha que dar estrutura exemplar para os meninos. Então isso aqui foi uma conquista, é uma emoção muito grande ter conquistado esse espaço aqui, junto com o alojamento dos meninos, e isso significa que a gente está no caminho certo. A base do Guarani está bem, né? E essa estrutura toda que vocês estão montando,
Também, é claro, vocês estão pensando em CT. O que você pode falar desses planejamentos que o Guarani está fazendo, independente de eleição no fim do ano? Isso está no cronograma. A gente ganhando a eleição, a gente já vai atrás de um CT para melhor condições, dar melhor condições para os meninos e ter tipo um chamariz para os meninos virem para o clube. É uma camisa pesada o Guarani e isso vai ter muito êxito no trabalho nosso aqui do Guarani. O CT do Guarani hoje, né, é um CT muito antigo e é um CT pequeno, que tem só um gramado com as dimensões oficiais, dimensões iguais aos estádios, por exemplo. Esse gramado está passando por reforma, vai ficar igualzinho ao gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, a grama vai ser plantada na semana que vem e vai ser plantada com sementes, não vão vir aqueles tapetes grandes, vai ser do zero, grama de Copa do Mundo, da Copa do Mundo do ano que vem, 60 dias para crescer essa grama, ou seja, ainda vai ter um tempinho. O Guarani provavelmente na reapresentação vai ter que escolher algum local na cidade de Campinas ou perto para iniciar a pré-temporada para 2026, mas vai ficar um tapete. Pelo que eu sei, o CT vai ser utilizado somente pelo profissional. Assim como o estádio Brinco de Ouro da Princesa está sendo utilizado, hoje é muito mais fácil para o profissional usar o Brinco de Ouro da Princesa, mas como vai ter o mesmo gramado, vai utilizar os dois, o profissional. E a base, como disse o Gustavo Rosolém, provavelmente o Guarani vai atrás de um local para a base, específico, como se fosse um CT somente para a base, e é muito importante. Quem está nos acompanhando no YouTube está vendo imagens da inauguração de hoje. É uma sala de palestras, onde tem algumas cadeiras, uma TV, que fica ao lado dos alojamentos, que ficam dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente vai ver também alojamentos, quem está nos acompanhando no YouTube. Aí quem está vendo no YouTube está acompanhando a nova academia, homenageando jogadores formados na base do Guarani, o time da Copinha de 94, os aparelhos de ginástica todos novos e a academia chamada Mauro Silva, academia batizada como Mauro Silva, que foi nascido e criado na base do Guarani, para depois ser campeão mundial com a seleção brasileira em 1994. E quem está vendo agora, está vendo o alojamento do Guarani. Quem está vendo o YouTube, novo alojamento, armários, camas. Ficou bacana, até para dar mais conforto para a base do Guarani, todas as condições para o Sub-15, para o Sub-17 e também para o Sub-20 do Guarani. Aliás, eu descobri uma coisa, Bolis. Eu sei que 5 jogadores devem subir da base para o profissional. Mas me chamou muita atenção, e eu até falei esses dias, tanto aqui na Rádio Bandeirantes quanto na tela da Band, o goleiro Ian, goleiro do Sub-20. Os jogos que eu assisti, eu até falei, olha, esse cara aí, ele é melhor do que todos os goleiros que estão no profissional do Guarani. E ele tem apenas 18 anos. E pelo que eu soube, tem muito time atrás dele. E time grande, como por exemplo o São Paulo. É um dos times que está atrás dele. Eu espero que o Guarani segure. Ele tem contrato, se eu não me engano, até 2027 ou 2028. Eu sei que ele vai subir para o profissional. Eu espero muito em breve ver ele jogando. Eu sei que o Guarani vai contratar um goleiro. Esse goleiro deve ser o Fernando Miguel, 99% certo que vai ser o Fernando Miguel. Ele tem 40 anos de idade, jogou 13 partidas apenas nesse ano, está na reserva do Ceará e 99% que vai ser ele. Vão esperar terminar a Série A, provavelmente para assinar contrato com ele. Agora, o Ian tem que ser aproveitado. Para mim, no futuro, se o Guarani conseguir segurar, ele vai ser titular absoluto do Guarani, pela qualidade que ele tem. Agora, Bolle, só repassando aquela lista, né? Até o CH estava falando de alguns jogadores. Da lista que eu já passei nos últimos dias, eu sei que Luiz Gustavo não vem e Aleph Manga não vem. Por quê? Porque muito que sair agora nesse momento,
Alguns vão ser jogadores que foram oferecidos por empresários e outros que o Guarani realmente foi atrás. O Luiz Gustavo e o Aleph Manga, em algum período aí, os empresários ofereceram para o Guarani. Não significa que o Guarani está interessado, ou seja, esses dois provavelmente não vêm. Agora, volante Ramon Carvalho, que atuou no Ituano, zagueiro Maurício Antônio do Paysandu, o meia Pavani, que também está no Paysandu, William Farias do Novo Horizontino, volante, e Guilherme Parede, ponta do Vila Nova, esses jogadores têm chance de reforçar o Guarani, assim como o lateral Mariano, que quer encerrar a carreira no Guarani, está no América Mineiro, jogador que tem 39 anos de idade. Agora, só para fechar, Bolis, a respeito de eleições, até o Gustavo Rosolém comentou, né, se eles ganharem as eleições, que o projeto está em andamento. Eu perguntei hoje à tarde para o presidente do conselho, para o Marcelo Dias, se já havia saído o edital da eleição, porque a eleição deve ser realizada no dia 14 de dezembro, um domingo. E daí ele me disse o seguinte, saiu hoje, justamente hoje saiu o edital das eleições do Guarani. Até quando vai o prazo, né? Quando é o prazo para inscrições das chapas? Prazo final, 29 de novembro, um sábado, porque a Secretaria do Guarani abre pela manhã. Então, 29 de novembro é o prazo final. Serão eleições para o Conselho e também para o CA. Para o Conselho, 60 candidatos ao Conselho. 60 candidatos. E para o CA, são 7 conselheiros em cada CA, né? O pessoal precisa indicar 7 e uma lista de 80 apoiadores, sócios no caso, com qualquer tempo de associação. 7 candidatos, na verdade, não 7 conselheiros, 7 candidatos ao CA, formando a chapa do CA com 80 apoiadores, 80 em cada chapa no caso. E na chapa do conselho, 60 candidatos. Bolis. Beleza. Breno Beretta trazendo todas as informações do dia do Guarani. Ele volta já para falar mais sobre o Bugre. Olha, tá precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados, uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Na área, conosco também para participar do Esporte em Debate, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, que é o fera da opinião, e já chega, além de falar do Fala Galera, também sobre tudo que ouviu sobre o Guarani, que se planeja para 2026. Fala, Tigrão, um grande abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Bolis. Já boa noite, boa né? Noite, com esse solzão todo. Sol bonito, mas depois das 18 é boa noite. Um abraço para você, um abraço para os amigos do Esporte em Debate. Vamos dar uma espiadinha já de cara e de largada no nosso Fala Galera de hoje. Vamos lá, vamos botar na tela. Ih, rapaz. Guarani manifesta interesse nas permanências de Caio Melo, Isaac e Cauã Jesus. Você também ficaria com os 3 para 2026? Claro que ficaria. Claro que tiveram altos e baixos, todos eles. Mas é o seguinte, tá muito difícil de contratar. Aí você traz aí de baseada. Quem é que o Guarani tem melhor hoje do que um segundo volante como o Caio Melo? Do que um meia como o Isaac? Não, que está disponível no mercado e que vem aqui para disputar a Série C. Para disputar o Campeonato Paulista. Esse é uma baita vitrine.
Série A1. Mas e aí? Vai disputar o Campeonato Paulista e fica? Esses caras estão aí, estão à mão, né? E o Cauã Jesus? Poucas oportunidades, hein? Teve poucas oportunidades, até a gente apontou aqui um equívoco por parte do treinador Matheus Costa, no derby, quando ele vem com o Dentinho e perdeu aquele elan do atacante, do meia atacante, que é o Cauã Jesus, mas que sem a bola ele recompõe bem, ele fecha bem aquele espaço, ele faz aquele esquema de variação tática de um 4-3-3 quando ele vai à frente, para um 4-4-2 quando ele recua e faz a aproximação, agrupa com os seus demais companheiros uma aproximação no meio campo. Ficaria com o jogador canhoto, bom jogador. Sabe por quê? Porque o Guarani tem que raciocinar dentro da realidade dele, de faturamento, de receita, né? É isso. Então, são jogadores do sonho do torcedor do Guarani? Não. Mas tem à disposição do Guarani, dentro da disponibilidade financeira do Guarani no mercado, jogadores de um nível melhor que eles e que queiram vir, que topem a parada, é difícil. Então eu não quero que fique o elenco todo não, a gente já viu aí o Guarani falando tchau para uma série de jogadores com os quais, ou com o tchau com todos eles que a gente concordou, decisões com as quais a gente estava pensando na mesma sintonia. Agora, tem alguns jogadores, e esse negócio de falar, não, manda todo mundo embora, manda o roupeiro, manda o massagista, manda o presidente, o fisioterapeuta, não é assim, gente. O Guarani fez uma temporada correta, de recuperação, onde faltou um mísero ponto, para alcançar o grande objetivo esportivo da temporada 2025, que era o acesso para a Série B. Aí você manda todo mundo embora e começa do zero de novo. Vamos lembrar que o treinador já renovou, o treinador já está aí. O treinador será o mesmo para a temporada 26, que é o jovem e promissor Matheus Costa. Pô, se você está mantendo o treinador, ele já conhece boa parte do elenco, ele já tem uma base na cabeça dele, por que é que você vai desestruturar tudo e começar do zero para fazer apostas, para entrar em aventuras de empresários, nem sempre com o nível de escrúpulo que a gente gosta, às vezes inescrupulosos. Por quê? Então eu acho que uma base dos 32, de 12, 13 jogadores aí, se vai ser titular é outra história, depende de quem vai ser contratado. Agora, lógico, para compor um elenco de 32 jogadores, que é o objetivo, é a meta, eu acho que são jogadores absolutamente dentro de um cardápio que pode ser muito bem trabalhado pelo Guarani, esses 3 nomes aqui citados. E agora o Fala Galera da Nega Véia. Ponte acerta em não renovar com Sérgio Rafael e Danley Santos para 2026? Sim, acerta. Danley jogou muito pouco, Sérgio Rafael muitas chances, teve até boas partidas, mas a sua instabilidade técnica e também problemas com contusão fizeram com que a trajetória dele na Ponte, e é bom zagueiro, não recomendasse para uma divisão acima, sejamos claros, que é a Série B, para onde a Ponte subiu, para um Campeonato Paulista de Série A1 e para uma Copa do Brasil já na terceira fase. Essa campanha instável do Sérgio Rafael não o recomendou como uma permanência indicada. Então, curto, grosso e objetivo. Nem Danley Santos, nem Sérgio Rafael, que tenham boa sorte, grandes atletas, jogadores que levam muito a sério aquilo que estão fazendo, tem
portas abertas aí em muitos clubes do Brasil, mas acho que na Ponte está encerrado o ciclo e a Ponte acerta em não mantê-los para 2026, mesmo respeitando primeiro o ser humano e depois o profissional, mas é absolutamente normal e corriqueiro isso dentro do futebol. Daqui a pouco aparece aí o Sérgio Rafael arrebentando numa grande equipe, o próprio Darley Santos, e a gente vai aplaudir e vai torcer por isso. Mas por aquilo que foi mostrado na Ponte, mais do Sérgio Rafael que jogou mais, menos do Darley Santos, sempre às voltas com problemas de contusão, eu acho que a Ponte acerta. Boa, Tigrão. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, Tigrão, conosco no Esporte em Debate. Você segue participando, 971021493, mensagens de áudio, de texto, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Silvio de Sumaré abraça a todos e faz a seguinte colocação. Boa tarde, equipe da Band. Boa tarde, Boles. Sobre os novos jogadores do Guarani, são apostas. Pode dar ou não certo. O time do Londrina, por exemplo, foi vice-campeão com uma folha de pagamento de R$700 mil no máximo. Jogadores que chegam nos times de Campinas e alguns da região, o salário triplica. Nos times do Nordeste e outros estados, os valores do contrato são inferiores. Tirando os grandes, e tem resultado como Caxias, Londrina, Brusque. E aí, afora o futebol de São Paulo, inflaciona os salários dos jogadores. É a opinião do Silvio de Sumaré, defendendo o bom e barato. Pois não, Tigrão? Não, só rapidamente, em cima do amplo noticiário passado aí pelo Breno, muito boa essa iniciativa da diretoria, pensando em estruturar o clube, pensando em ter, né, o mínimo necessário, um bom nível, para dar aí a possibilidade da base continuar revelando. Excelente, de parabéns todos os envolvidos. Nomes cogitados. Aleph Manga, eu também não traria. Quem é o outro aí que foi especulado e não vem mais, ô Breno Beretta? Luiz Gustavo, Tigrão. Luiz Gustavo. Já jogou no Guarani. Tecnicamente eu gosto, bom zagueiro, boa saída de bola, mas sempre às voltas com problemas físicos, de contusão. O que é isso? É azar, é da vida, é circunstância, é assim mesmo. Mas já teve a sua passagem pelo Guarani. Eu gosto, tecnicamente. Mas eu acho que existem outras opções que o Guarani pode correr atrás aí no mercado. Acho que nomes que foram especulados. E se não vierem mesmo, não, eu acho que é uma decisão acertada da diretoria. E aqueles que ainda estão na pauta. Vamos lá, Beretta, um por um. Você fala um e eu falo para ir bem rapidinho. Beleza. Volante Ramon Carvalho, que jogou no Ituano. Boa opção. Volante canhoto, que o Guarani não tem nenhum no elenco. Não tem muita intensidade física, mas é um jogador de boa técnica. Eu acho que ajudaria muito. Eu traria. Zagueiro Maurício Antônio, do Paysandu. Experientíssimo, bom currículo, boa vivência no futebol europeu, eu traria também. O lateral Mariano, do América Mineiro. Mariano tá muito bem fisicamente, apesar dos 39 anos. Jogou na França, time grande. Jogou na Turquia, time grande, Galatasaray. Jogou na Espanha, time grande. Jogou no Valência. Sevilha, perdão. Na França, no Bordeaux. França, Bordeaux, na Espanha, no Sevilha e na Turquia, no Galatasaray. É campeão brasileiro pelo Fluminense. Algumas convocações para a seleção brasileira. Tem intimidade total, mora na região, mora em Valinhos. Intimidade e muita vivência, muita história dentro do clube do Guarani, que é o clube que o revelou. Se estiver bem, e ele está, tanto é que está lá no América disputando a Série B, América é o América Mineiro. É o América do Alberto Valentim, ex-treinador da Ponte. Acho que se ele pensa em parar, talvez não é parar agora não. Mas quarentinha vai fazer, não importa. Estando bem fisicamente, bola ele tem e tem muito. Acho uma ótima opção, ótima. Até pela experiência para ser o grande líder do elenco, com experiência dentro de campo, fora de campo, com experiência internacional. Amadureceu muito o Mariano e teve grandes apresentações
recentemente pelo Atlético Mineiro. Também eu traria. Claro que tem a questão salarial. Acho que nem seja um problema. Porque o Mariano, por tudo aquilo que ele fez dentro do futebol e pela carreira longeva, já é um cara realizado financeiramente, já tem a sua independência. Então, claro, que vai fazer aí uma composição, ninguém trabalha de graça, ele não vai dentro de uma realidade que ele tinha anos atrás, faz aí uma composição e vai ajudar no Guarani, eu traria. O outro jogador é o meia Pavani, que tá no Remo. Pavani não tá jogando, mas fez uma grande campanha com o Remo no acesso do ano passado, quando o Remo veio da C para B. Eu traria também. O outro jogador é o William Farias, volante do Novo Horizontino. Esse eu até acho difícil, a questão salarial. Ele tá aí batendo na trave com o Novo Horizontino a toda hora para ir para a Série A, sempre fazendo campanhas muito sólidas dentro do Campeonato Paulista principal, da Elite, da Série A1. Então é um cara, esse eu trago de olhos fechados. Só não sei como é que seria a composição contratual de salário desse jogador. É que o Guarani, né, Tigrão, vai trazer um 5 acima da média. Pode ser que esse seja um dos 5 acima da média. E tem o Guilherme Parede, é o penúltimo, hein? Guilherme Parede, que rescindiu com o Vila Nova. Ele é ponta, atua dos dois lados. Jogador experiente. Jogador de uma qualidade técnica razoável, um jogador muito tático, que recompõe bem. Não é um fazedor de gols, não. Mas é um cara que joga pelo lado, que centra toda hora, que dá assistência, que recompõe, nome interessante também. Agora, provavelmente o mais caro de todos, que é o Fernando Miguel, e que eu soube hoje que está 99% certo com o Guarani. Jogou 13 jogos só esse ano pelo Ceará, é reserva do Ceará, mas joga a Série A do Brasileiro e tem 40 anos. Então, se ele já está 99% no Guarani, quem sou eu, reles mortal, para discordar? Eu recomendo. Jogador experiente, boa técnica, tá na reserva lá. Mas é um cara de bom nível técnico. Melhor, muito acima do que tudo aquilo que o Guarani apresentou de goleiros nessa temporada de 2025. Acho que tá bom, né, Boles? Tá bom assim, né? Tá bom demais. Boa, Tigrão, é o Tigrão aqui conosco, juntamente com o CH, dupla de comentaristas da Rádio Bandeirantes do Esporte em Debate, que vai até às 7h30 da noite. E a Black Friday chegou na Desktop. São ofertas imperdíveis para turbinar sua conexão. Aproveite planos de 600 MB 1 GB a partir de R$ 99,99 com presente especial. Isso mesmo, você assina e tem 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir os melhores clássicos da telona, transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman e A Substância. Assine a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102. 0800 100 0102. Visite uma das lojas Desktop ou acesse desktop.com.br para saber mais. Desktop, sempre ao seu lado. Olha, o Pedro Piscinato já está pronto aqui para trazer as últimas informações da Macaca, mas antes deixa eu dar um recado aqui do nosso querido amigo Wagner Ferreira. Segue rolando a competição, a Copa Imprensa IGA da SEC, 12ª rodada. Neste domingo, na Ponte Paineiras, 9 da manhã, tem Rádio Cidade Laser contra a Rádio Central. 10 da manhã, Císio Produções contra Diário Campineiro. Na classificação, Císio e Band já estão classificados. 4 times brigam por 2 vagas à próxima fase. EPTV, Rádio Central, Record TV Tati, Rádio Grigo. Diário Campineiro e Rádio Cidade Laser estão cumprindo tabela. Então a Band folga nesta rodada, volta só na próxima, né, Pepe? Já sabe o adversário da próxima rodada ou ainda não? O Breno Beretta vai saber melhor que eu. O Breno Beretta que inclusive fez gol na última rodada, hein? Foi pras redes, nosso camisa 10. Olha ali o Tigrão ali, o Boles. Boles. O que é isso aí, Tigrão? Só pra mandar um recado pro Breno Beretta.
Ele tá me devendo um negócio, eu botei esse negócio aqui na cara, ele já entendeu. Vai, manda logo aí, Breno, senão eu perco a amizade. Ah, já. Recado, já vou tirar já. Boa, já. Tá é bom? que ele foi ali tomar uma água e já ele volta e aí ele vai trazer contra quem o time vai enfrentar. É o time da Band na próxima rodada da Copa Imprensa. Muito bem, são 18 horas e 27 minutos. Antes do intervalo, o PP rasga uma manchete aí da Macaca pro ouvinte ponte-pretano que está acompanhando o Esporte em Debate e quer saber as últimas da Ponte. Ô Boles, uma informação de última hora, nosso ouvinte até perguntou como estava o processo sobre os dados dos conselheiros da Ponte Preta que estava correndo na Justiça. A assessoria da Ponte Preta, Paulo Santana, já nos respondeu aqui. A Ponte Preta já havia apresentado esses dados para a Justiça havia pedido uma correção, por isso havia dado esse prazo até ontem e a Ponte Preta já entregou de novo e agora a decisão está nas mãos da Justiça. Boa, valeu. Pois não, Tigrão, vamos lá. Agora tá colocado direito aqui, ó. Então, tava estranho, tá meio que de lado, o Tigrão, não entendi absolutamente, né? Uma balaclava? Esse é balaclava. Olha aí, ó. Quando eu fizer o negócio do implante lá, Boris. Sim. Eu vou me apresentar assim até o cabelo crescer, tá? Dr. Flávio Giardiello. Isso. Bugrino de 4 costados. Isso. Uma competência. Quem tiver alguma dúvida da qualidade do trabalho, basta olhar aí pro topete do Boris aí. Aliás, está sensacional. Boa, Nossa Tigrão. Nossa senhora. Vamos lá, ó. Então, cadê o Bereta? Ele já voltou? Não, tá. A cadeira tá vaga ainda. Já ele volta. Já ele volta. Mas segura é aí, Tigrão. mala, hein? Permanece aí, já vai treinando para que quando ocorrer a sua cirurgia, você já vai estar ambientado com a balaclava, tá bom? Olha aí como é que ficou bom. Tá É maravilhoso. a única maneira de eu ficar mais bonito, tapando o rosto. Tá parecendo a Jade daquela novela famosa da TV Globo. Que isso, pô. Boa noite, Boles, tudo bem? Você narrou na rádio os 2 títulos da Ponte Série A2 e agora campeã brasileira da Série C. É verdade, privilégio para poucos, não tenha dúvida alguma. Você está registrado na história da Nega Véia, que venham mais títulos para você narrar. Valeu, muito obrigado. Quem mandou aqui quem é que mandou aqui? O Emerson, grande Emerson. Valeu, Emerson. Obrigado, meu querido, pelo carinho, pela audiência de sempre aqui conosco. E chegou uma mensagem, olha, importante para você também, viu, Pepe, e para todos. Uma boa noite e um bom descanso para todos nós. Mas você não vai descansar, você vai trazer informações da Macaca já. Segura, Pepe, já diria o grande Edu Pinheiro, 18h30 em Campinas. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Ontem no fechamento da 32ª rodada, Maracanã, Fluminense 1, Mirassol 0, gol do Kevin Serna. Mas o Mirassol continua em quarto. No Castelão, o Ceará empatou aos 44 com Pedro Raul. Ceará 1, Fortaleza também 1. E no Allianz Parque, público de 41.167. Palmeiras 2, Santos 0, 2 gols do Vitor Roque. Olha, faltam 6 rodadas. Mas Palmeiras e Flamengo tem 7 jogos. 7 para fazer. O Palmeiras é líder com 68, em segundo Flamengo 65, em terceiro Cruzeiro 63, em quarto Mirassol 56, em quinto Bahia 52, em sexto Botafogo 51, em sétimo Fluminense 50, oitavo São Paulo 45, em nono Vasco 42, em décimo Corinthians 42, em décimo primeiro Atlético Mineiro 40, em décimo segundo Bragantino 39, em décimo terceiro Ceará 39, em décimo quarto Grêmio 39, em 15º Internacional 36, em 16º Vitória com 34. E depois começa o Z4. O 17º é o Santos. É o primeiro na zona Z4 com 33, diferença de 1 pro Vitória. 18º Juventude com 29, em 19º Fortaleza 29 e 20º o Sport com 17, numa situação terrível. Bom, amanhã, 16 horas, por falar em situação terrível, tem Sport e Atlético Mineiro. Às 18 horas, São Januário, Vasco e Juventude. 18h30, Beira-Rio, Inter e Bahia. 21 horas, na Vila. Na Vila é Vila Belmiro, São Paulo e Bragantino, porque o Morumbi vai ter show. Domingo, às 16, Neoquímica, Corinthians e Ceará. Às 16, em Salvador, Vitória e Botafogo do Rio. Às 16, no Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro do Caio Jorge, com 17 gols. Teremos domingo, 18h30, Maracanã, Flamengo e Santos. 20h30, Arena Castelão, Fortaleza e Grêmio. E às 20h30, em Mirassol e Palmeiras. Então a artilharia está assim: Caio Jorge do Cruzeiro 17, De Arrascaeta do Flamengo também com 17, o Vitor Roque, os dois que fez ontem, tem 15, e também com 15 o Vegete do Vasco. Os artilheiros do Brasileirão 2025, brasileiro da Série B, atenção, o Coritiba pode subir. Se vencer e dependendo dos resultados, sobe. O Atlético Paranaense é o quarto colocado, hoje subiria. Curitiba vivendo uma situação de tremenda expectativa. Os dois podem subir. Só que nesse final de semana ainda não. Na Série B faltam 3 rodadas. Absolutamente 3 rodadas. Daqui a pouco, às 19, em São João del Rei, Atlético e Ferroviária. 21h30, Arena Pantanal, Cuiabá e Goiás. Amanhã, às 16, Novo Horizontino e Remo. O Remo, grande campanha. Técnico Guto Ferreira. O Remo alugou o avião da Leila Pereira, que saiu de Belém, foi para São José do Rio Preto e, claro, de ônibus de Rio Preto para Novo Horizonte. Esse é o Remo, dando total conforto aos seus atletas e para Guto Ferreira. Repita, é amanhã, às 16, em Novo Horizonte, Novo Horizontino querendo subir contra o Remo que é o terceiro colocado, excepcional campanha. 18h30 amanhã, a Arena da Baixada com grande público. Atlético Paranaense, Volta Redonda, 20h30 no Oba, Vila Nova e Avaí. Domingo, às 17, Criciúma e Atlético Goianiense, 18h30, Rei Pelé, CRB e Operário, 20h30, na Curuzu em Belém, Paysandu e Curitiba. Segunda-feira, às 19, Chapecoense, América Mineiro, e às 19, em Ribeirão Preto, Botafogo e Amazonas. Então é o seguinte:
O Coritiba é líder com 61. Em segundo, Chapecoense com 58. Em terceiro, Remo com 58. Em quarto, Atlético Paranaense com 56. Subiria hoje. Em quinto, o Novo Horizontino também com 56. O mesmo que o Atlético Paranaense. Mas em número de vitórias, o Atlético tem 2 a mais. Vamos lá, as principais colocações. Olha, é o seguinte, hein? Ferroviária e Botafogo estão ali no limite. Em 15º, Ferroviária com 40. Em 16º, Botafogo de Ribeirão com 38. Depois começa a zona de rebaixamento. Botafogo e Ferroviária ameaçados. Por enquanto tá dando. O primeiro no Z4 é o Atlético com 37, um a menos que o Botafogo de Ribeirão Preto. 18º Amazonas, 35, Volta Redonda penúltimo, 34 e o Paysandu já foi rebaixado, tem 27. Lembrando que a seleção brasileira joga dia 15 em Londres, Brasil e Senegal. Dia 18 na França, em Lille, Brasil e Tunísia. Na semifinal da Copa do Brasil, aí é só dezembro. Dia 10 de dezembro tem Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, depois jogo da volta. E dia 11 de dezembro, lá no Rio, Vasco e Fluminense. Depois tem o jogo da volta. Final da Libertadores é dia 29 de novembro. Em Lima, no Peru, Palmeiras e Flamengo. E o final da Sul-Americana é dia 22, é antes, né? Dia 22 agora de novembro, no Defensores del Chaco, em Assunção, Lanús e Atlético Mineiro. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Campinas está sempre buscando evoluir 100%. Escuta só, o BRT está 100% pronto. As vacinas que protegem a saúde das crianças e dos adolescentes estão 100% disponíveis no SUS. E nas creches, com os 16 espaços do amanhã, temos vagas para 100% das nossas crianças. A evolução faz parte de Campinas e é assim que a nossa cidade fica melhor a cada dia que passa. Prefeitura de Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Estamos de volta no Comando do Esporte em Debate. Agora são 18 horas e 40 minutos para a galera curtindo o nosso programa aqui no YouTube. Um abraço para o Paulo Bueno, Paulo Melo Biano, que é de Rio Preto. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Saí de Rio Preto para assistir a Ponte ser campeã. Torcida deu um espetáculo, parabéns, Carlos Matozinho. O Eduardo está aqui conosco também, Rodrigo Martins, Ciro Viana já deixou a sua mensagem. Todos que estão aqui no YouTube, deixe o seu like, tá bom? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Toninho de Sumaré está dizendo que o Guarani deveria contratar o Pedro Rocha pro gol. Ele é melhor que os dois goleiros do Guarani. O Adolfo mandou uma mensagem aqui, revoltado com a situação dos salários atrasados também para funcionários do time da Ponte Preta. Colocou até um exemplo aqui de uma funcionária passou muitas dificuldades, mas agora foi acolhido na sua empresa, né? Já está empregada. Valeu, Adolfo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua mensagem aqui conosco também, tá bom? Vamos então com as informações da Macaca. Antes, dá uma piscadinha no YouTube, para você que tá no YouTube, para mostrar o Tigrão. Ó o Tigrão aí, ó. Ó o Tigrão. Tá ou não tá a cara da Jade da novela da Globo, hein? Aí, calma, meninas. Calma. Não se esbofeteiem. Ó a Jade aí, ó. Essa é a Jade, ó. Essa é a Jade. Mostra o Tigrão agora. Essa Jade aí. Olha lá. Calma, meninas. Não se estapeiem. Não se esbofeteiem. Calma. Tem Tigrão para todas. Agora tem vinheta também, a vinheta da Macaca.
Vamos então com as informações, as últimas da Ponte Preta nesta sexta-feira. Vai lá, Pedro Piscinato, PP. Bolis, ontem nós conversamos aqui uma entrevista exclusiva com o técnico Marcelo Fernandes, de contrato renovado com a Ponte Preta, e eu separei alguns trechos aí dessa entrevista muito legal e proveitosa com o técnico Marcelo Fernandes, e questionado se foi acertado salários pendentes com ele antes da renovação. Vamos ver o que disse aí o técnico Marcelo Fernandes. Antes de acertar qualquer negócio do contrato novo, o presidente fez questão de falar que ia quitar tudo o que devia por esses dias agora, me deixou tranquilo. Isso foi um assunto já resolvido de cara, e a gente ficou resolvendo o assunto do contrato novo, de ver questão de elenco, de estrutura, e eu fiquei muito feliz com tudo que a gente ouviu. E aí, perguntado pelo CH como está a montagem do elenco para 2026, vamos conferir também o que disse o técnico Marcelo Fernandes. CH, vou ser sincero a você, não tivemos tempo ainda de sentar e conversar a respeito disso. Eu fui em Campinas e voltei, que eu estou embarcando hoje à noite com uma viagem da família, mas o meu auxiliar ficou lá. Vamos ficar via telefone com o João, com o Ricardo e com o Marcelo Copertino, que está lá. Eu estou chegando em Santos e a gente quer ficar com o maior número de atletas possíveis, né? A gente tem que estudar contratos, ver qual que termina, qual que tem renovação automática, mas é um grupo que se doou muito à Ponte Preta, e quantos puderem ficar, logicamente, a gente vai ficar de bom grado, porque são excelentes atletas. E o Marcelo também fala sobre como estão as negociações com os jogadores. Se ele e o seu auxiliar, o Marcelo Copertino, já apresentaram nomes para a diretoria, os nomes apresentados pelo Brigatti, também pelo Koyama. Vamos ouvir o que disse o Marcelo Fernandes. Não, inclusive eu estou ao par de tudo que está acontecendo. O Brigatti é esperto, o Brigatti é um cara que tem um convívio, né, em vários campeonatos, é um cara que tem uma visão legal também. E a gente está em contato direto, com certeza ele está separando os nomes, a gente a partir de amanhã tá em contato, eu mesmo não estando em corpo presente, mas vou estar 24 horas ali nesse processo, com o Marcelo Copertino em loco, né? Mas a gente já adiantou muita coisa, a gente deu nomes também, agora é questão de sentar, ver perfil realmente, como você falou. Ponte Preta é um time que não é qualquer jogador que joga, tem que ser jogador que realmente saiba o tamanho que tem a Ponte Preta e também o que a torcida pede. É um time vibrante, um time que realmente põe o coração no bico da chuteira, independente de qualquer coisa, e é isso no mercado que a gente vai buscar. Jogadores completamente identificados, que possam, né, cada vez mais, possam se doar o máximo possível para que a Ponte Preta alcance seus objetivos. E o Marcelo, que tem uma história muito linda, uma história muito bonita, né, no Santos, né, equipe da Vila Belmiro. O Marcelo, que inclusive foi campeão paulista com o Peixe no ano de 2015 e dessa vez vai... 2016, a final contra o Osasco. Eu estava lá na Vila Belmiro. Tá Osasco de Fernando Diniz. Tá certo. Então o Marcelo Fernandes, que tem esse título aí do Campeonato Paulista na carreira, ele fala um pouco sobre a oportunidade de disputar o Campeonato Estadual à frente da Ponte Preta, ele que vai ter um tempo aí maior para trabalhar. Quando ele pegou o Guarani e logo depois a Ponte Preta, o elenco já estava fechado, não teve muito tempo para trabalhar, e agora de contrato renovado com a Ponte Preta, o Marcelo tem tempo para até ajudar a montar o elenco, todo o tempo de pré-temporada, e o Marcelo fala um pouco sobre o Campeonato Estadual, que no ano que vem vai estar de formato novo. Batista, isso é um assunto muito sério, um assunto que já tivemos presença em vários campeonatos paulistas, né, como auxiliar e como treinador, sendo até campeão em 2015, mas é um fato novo para todo mundo, né? Até porque são 11 datas, podem ser 12, mas o regulamento em si não saiu ainda, né? E a gente está correndo muito, isso, a gente já adiantou esse processo hoje, graças a Deus deu certo. O João Brigatti, o Ricardo, o Marcelo Copertino e eu estamos agora imbuídos, informados o mais rápido possível esse grupo, né? Para a gente ter um grupo já formado para a partir de dezembro, começo de dezembro, a gente começar a nossa pré-temporada, visando um ano difícil que a Ponte Preta vai ter pela frente. E quanto a esse campeonato, a gente tem que prestar muita atenção, porque é tiro curto, não podemos, em maneira alguma, relaxar em nenhuma rodada, tem que
fazer a pontuação o mais breve possível e tomara que seja um regulamento que não premie aquele que não teve por mérito a classificação, né? Como foi nesse ano, né? A Ponte Preta, como você bem disse, fez 22 pontos e ficou de fora da fase final, mas foi o regulamento que todos assinaram e não tem muito o que fazer. Vamos ver o que eles vão fazer, mas a Ponte Preta, você pode ter certeza, a torcida também, que estão todos lá muito empenhados em fazer o melhor e o mais rápido possível deixar a Ponte Preta pronta para começar esse ano tão difícil que vai ser 2026. E agora falando sobre jogadores, ontem eu trouxe a informação aqui que o Sérgio Rafael e também o Derlei Santos não ficariam para a próxima temporada. Os dois tiveram seus contratos encerrados no último dia 31 de outubro. Os dois jogadores ainda têm pendências financeiras com a Ponte Preta, aguardam receber aí valores por esse ano de 2025. Outro jogador também que está de saída da Ponte Preta é o Lucas Cândido, o volante que realizou aí sua segunda passagem no Moisés Lucarelli, marcou um gol nesta Série C, é mais um jogador também que está deixando a Ponte Preta. Por outro lado, o zagueiro Simon, assim como o Diogo Silva, assim como o contrato do goleiro Diogo Silva, o Simon ele tem uma cláusula contratual no vínculo dele com a Ponte Preta, que no caso de acesso, o contrato dele se estenderia até o final de 2026. Mas da mesma forma que acontece com o Diogo Silva, a permanência dos dois jogadores na Ponte Preta vai passar também pelo acerto salarial. Quando nós conversamos aqui com o presidente Eberlin, ele disse que as coisas vão ficar mais fáceis para realizar esses pagamentos após o dia 30, após a efetividade aí do novo mandato do presidente Eberlin. E falando ainda de Série C, a Ponte Preta vive a expectativa de receber o troféu do título nacional conquistado no dia 25 de outubro. Como todos nós já sabemos, assim que o árbitro apitou o final da partida contra o Londrina, o gramado do Majestoso foi tomado por torcedores da Ponte Preta. Naquela oportunidade não foi possível realizar a entrega do troféu, toda aquela cerimônia, mas a CBF já deu um prazo. O presidente Samir Chaud se reuniu com o vice-presidente da Ponte Preta, o Nenê Tonholo, marcou inicialmente a data para a entrega do troféu da Série C no mês de dezembro. Agora a Ponte Preta ainda estuda se vai fazer essa premiação no Salão Nobre do Moisés Lucarelli ou se vai montar uma estrutura dentro do campo e abrir aí o evento para os torcedores. A Ponte Preta ainda informou também que vai tentar contar com todos os jogadores que fizeram parte desse elenco, mesmo aqueles que tiveram seus contratos encerrados, como eu trouxe aqui, o Sérgio Rafael, Derlei Santos, Lucas Cândido. A Ponte Preta vai tentar trazer todos esses jogadores. Além disso, não pelo título, mas sim pela participação na Série C, a Ponte Preta recebeu também uma cota extra da CBF. Nessa semana, o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, veio aqui e informou que havia feito uma reunião com o presidente da CBF e que havia sido informado que todos os times da Série C receberiam essa quantia, uma quantia adicional de R$150 mil, e aí no caso da Ponte Preta e do Guarani, clubes que chegaram até o quadrangular final, no total aí receberam cerca de R$1,8 milhões pela participação na Série C. E dando um recado aqui para nossa audiência rotativa do rádio, um ouvinte perguntou como estava a questão na justiça sobre dados dos conselheiros da Ponte Preta, e trazendo aqui a informação, a Ponte Preta já havia entregue esses dados para a justiça havia pedido uma correção e a Ponte Preta corrigiu, ajustou os detalhes que a justiça havia pedido e já entregou novamente. Agora está nas mãos da justiça para definir o que vai acontecer nos próximos capítulos. Leandro Bolles. E só deixa eu corrigir, você estava coberto de razão, o Marcelo Fernandes foi campeão com o Santos em 2015, né? Ele chega depois, era auxiliar, enfim, naquela situação foi campeão em cima do Palmeiras. Eu também estava lá por uma ex-emissora, né? Uma antiga emissora no qual a gente trabalhou, na capital paulista, mas em 2016 o Santos voltou a ser campeão. Aliás, foi o último título de relevância do Santos. Conquistou ano passado a Série B, mas campeão paulista foi em 2016. Então, 2015 diante do Palmeiras, 2016 contra o Grêmio Osasco Audax. Vamos lá, CH, eu começo com você. Observou e ouviu atentamente todas as informações do Pedro Piscinato em relação à Macaca, e eu gostaria da sua opinião sobre os temas que foram levantados em relação à Ponte Preta em CH.
A ponte é uma grande incógnita, né? Tanta notícia, tanta coisa para comentar que eu não sei nem por onde começar, né? E eu tenho que toda hora tocar nesse assunto. Apesar do Marcelo Fernandes, essa entrevista, numa pergunta que fiz, ficou muito claro para mim que o Marcelo tem convicção daquilo que o presidente falou para ele, e o que falou é que a casa será arrumada. O problema é que a casa pode ser arrumada, aí foi o Eberlin que disse, a partir do dia 30, quando vai acontecer a posse da diretoria que vai ser aclamada para mais um período na ponte. Esse tempo, eu não sei como é que a ponte vai conseguir administrar, porque tem alguns jogadores que interessam e que a ponte precisa acertar. Eu não sei se esses caras podem esperar, se é que eles vão esperar. Então, veja o tamanho da falta de informação que nós temos. Não é do Pedrinho, é de ninguém tem essa informação. Não adianta. Então, eu acho que a ponte deu o primeiro passo de maneira muito inteligente, capaz e importante, ficar com o seu treinador. O treinador nos respondeu aqui quando sabatinado sobre não abrir mão do Diogo Silva, não abrir mão do Luiz Felipe, não abrir mão do Elvis. Foram os três que ele usou exatamente o que eu estou colocando. E com certeza o acerto do Marcelo, ele está diretamente ligado à estrutura que ele vai receber para trabalhar o ano que vem. Marcelo não rasga a nota de 100. Ele pode adorar a ponte, ter reconhecimento e gratidão com a sua torcida, né? Ter gratidão pelo convite, que ele não cansa de falar, que ele adora Campinas, essa coisa toda, mas ele não vai trabalhar de novo numa estrutura que teve os problemas que teve na Série C. Eu duvido que o Marcelo, de novo, passe por tudo isso. Então, na conversa, eu estou deduzindo, não é informação, que nessa conversa de acerto de renovação, o presidente deve estar com os dois pés no chão, sabendo efetivamente o que está fazendo e o que está se comprometendo com o comandante da ponte. Então, a partir disso, vai se montar o time. Eu, por exemplo, tentaria ficar com todos os jogadores de meio. Eu tentaria ficar de qualquer maneira com o Anderson. Não sei se vai ser possível. Pacheco já foi embora. Ele vai ficar com Barcelos e Arthur. Ficaria de qualquer maneira, principalmente com o Diogo Silva. Não sei se é possível. E no ataque eu acho que é o setor, Boris, onde há mais carência, eu acho. Pelos compromissos que a Ponte tem na temporada, o técnico Marcelo Fernandes tem que contar com jogadores mais categorizados na frente, né? Tem jogadores interessantes, mas precisa reforçar. Então, uma meia dúzia de jogadores, desde que a base do meio-campo fique. Ele vai utilizar mais a base, disse isso também, não é? E essa base foi lançada e acreditada por ele. Então, eu acho que a Ponte tem nomes interessantes, desde que ele consiga renovar ou continuar com jogadores que foram bem nessa temporada. Agora, a gente não sabe, porque cada jogador tem uma realidade financeira. Então, a gente não sabe. Eu gostaria muito de ficar, só que eu tenho que receber o dinheiro antes do dia 30, porque o Sport do Recife já me ofereceu um adiantamento para eu assinar agora. Pode ser que não seja possível ficar. Então vai ser um trabalho de muito fôlego dos homens que contratam na Ponte e do presidente da Ponte. Vamos aguardar e torcer para que as coisas se encaixem, Boris. Quero ouvir o Tigrão também sobre o tema, mas antes eu tenho um recado para você, homem. Uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para a sua barba e seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e também nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual.
Saiba muito mais no Instagram, no @300iguatemi, ou acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. E é claro, né, Tigrão, que quando houve essa conversa final e decisiva do Marcelo Fernandes para permanecer no comando técnico da Macaca, assuntos como reforços, permanência de jogadores, estes assuntos foram tratados. E na entrevista de ontem ele deixou muito clara a situação que quer contar com jogadores pilares que foram peças-chave nesta conquista, no acesso e também no título da Série C. Como é que você está vendo este início de trabalho da Macaca já visando o planejamento para o próximo ano? Olha, foi uma decisão acertada da diretoria, do presidente da Ponte, dos homens do futebol, a manutenção do Marcelo Fernandes. Eu colocava muitas dúvidas com relação a essa possibilidade, que é um treinador que acabou ficando muito na vitrine aí, né? Treinador muito cobiçado hoje por outras equipes, tanto de série que eu sei, de série C e de série B, para o ano de 2026. Mas então, primeiro tem uma pendência financeira. Parece que a coisa ficou muito bem encaminhada, se é que já não foi resolvida, senão o treinador não teria renovado. Ele precisa ter uma garantia. Não, tá aqui, eu estou empenhando a minha palavra. Tá bom, mas quando? Não, dia tal tá na conta. Então tá bom, vamos assinar aqui e botar isso daí como uma condição, uma cláusula do contrato. Tá bom, então ele está tranquilo com relação a isso. E segundo, a estrutura com a qual ele vai trabalhar. Ele, nessa entrevista, que nos concedeu aqui ontem na Rádio Bandeirantes, ele que já tinha ido no início da semana na TV Bandeirantes, no nosso Os Donos da Bola, ele, de passagem no cacuete, como gosta de dizer o velho do Rio, ele disse que esse eu não abro mão. Perguntado sobre o Diogo Silva, goleiro. Perguntado sobre o Luiz Felipe. Nossa, pelo amor de Deus, pô. Isso daí é um cara que cresceu, que isso, que aquilo, também não abro mão. Beleza? Mas não é ele que tem que abrir mão, né? A Ponte é que tem que manter. A Ponte é que tem que acertar, a Ponte é que tem que renovar, se bem que alguns deles têm contrato até o final do Paulista. Eu nem tenho aqui a relação em mão, se o PP tiver, desses 4 só que eu vou falar. Diogo Silva, Luiz Felipe, Elvis e Toró. Esses 4 foram citados nominalmente por ele, quando perguntado, inclusive pelo próprio CH, 1 a 1. Não, esse eu não abro mão. Com relação ao Gé, ele foi cético. Não disse que não quer. Elogiou muito o Gé, mas talvez ele tenha alguma informação privilegiada de que a permanência do Gé seja um pouco mais difícil pela valorização do jogador. Então a Ponte, eu acho que cumpriu assim uma trajetória de coerência. Primeiro, renova a comissão técnica. Renovou, manteve. Agora faz o planejamento incluindo sempre, essa é a maneira correta de fazer, a comissão técnica. Porque ela é que vai trabalhar com os jogadores. Ó, tô trazendo aqui o Zé Topete. O que você acha? Ah, não traz não. Já trabalhei com ele, é cachaceiro. Tá bom, então, não traz. Ó, tô trazendo aqui o Zé Bonitinho. Ô, Zé Bonitinho marca 10 gols de bicicleta por campeonato. Pode trazer, esse é bom. Então, eu acho que é assim que funciona, né? A comissão técnica não recebeu o bolo pronto, mas participar da elaboração da receita, da fabricação do bolo. É o que eu penso. E o PP foi enfático. Existe uma pendência jurídica, né? Se ele quiser repetir, mas é assim, ó, os conselheiros que compunham a chapa de oposição, que não teve os 225 nomes necessários e exigidos pelo estatuto, questiona aí algumas ilegalidades que teriam sido cometidas ainda na eleição de 2021. É uma ação que vem lá de trás e a justiça se pronunciou, acho que essa semana, dizendo que precisava que a Ponte cumprisse lá com o atendimento de algumas exigências e repassando as informações.
as informações já foram enviadas, segundo o nosso queridíssimo amigo Paulo Santana, que é o assessor de imprensa da Ponte. Muito bem. E aí, o que você disse, Pepe? Olha, as informações solicitadas já foram enviadas. E daí, como é que você completou a frase, Pepe? Que agora está nas mãos da justiça para decidir o futuro. Então, o que é decidir o futuro? Tá tudo legal, segue o baile. Ó, constatamos realmente uma irregularidade e aí deverá haver uma decisão. Então, isso não deixa para a atual diretoria, claro, de ser uma preocupação, porque pode haver aí uma reviravolta. Não sei, não tenho maiores detalhes, não tive acesso aos autos, não quero me manifestar sobre isso, não por ficar em cima do muro, mas por não ter as informações do andamento do processo, não tive acesso, então fica aí. Só que esse parecer e essa decisão da justiça, isso é uma opinião minha e não é informação, eu acho que ela deve acontecer antes do dia 20 de novembro, que é o dia em que vai acontecer a eleição, onde é eleita a chapa, onde é eleito o Conselho Deliberativo, a mesa do Conselho e os conselheiros. Nesse dia, sendo eleita a mesa do Conselho, aí no dia alguém se habilita ou não para disputar a presidência com o presidente Marco Eberlin, atual presidente até 31/12, que é integrante da chapa. Ele já é candidato à reeleição. Tem mais alguém dentro da chapa que queira disputar? Aí tem uma nova eleição dentro do Conselho. Ó, nós temos aqui para ser o presidente da diretoria executiva, dentro da chapa, 3 nomes. Estou apenas elucubrando, estou apenas hipoteticamente colocando uma possibilidade. Só que eu entendo que antes desse passo, deverá haver esse despacho da justiça se pronunciando, ó, tá tudo ok, não procede a irregularidade alegada lá atrás, segue o processo, agora elege a mesa do conselho e depois no dia 30 o presidente da diretoria executiva, que vem exatamente do seio da chapa eleita. É isso. É uma notícia, tá aí, é pública, o processo existe e o PP, sagaz como é, fica aí no dia a dia acompanhando possíveis desdobramentos. Não tenho uma opinião formada a respeito, volto a dizer, em função de não ter maiores detalhes a respeito de quais são as ilegalidades alegadas pela chapa de oposição, que não se consolidou porque não houve, segundo as informações todas que são públicas, o preenchimento do número necessário e exigido pelo estatuto do clube para a composição da chapa, que era de 225 conselheiros. É isso, Boles. Boa. Ô Tigrão, o Carlos Oliveira da Praia Grande está perguntando, está nos acompanhando pelo YouTube, o que houve com o Tigrão, que está com essa, não seria uma máscara, uma balaclava e também um óculos escuro? O que houve aí, Tigrão? Conta pra ele. Tô mandando um recado pro Breno Beretta, aqui no ar, para que ele fique esperto. Ele sabe do que eu tô falando. Está tudo bem com o Tigrão, isso aqui é uma balaclava que a gente usou ontem, ou na quarta-feira, numa competição de kart no kartódromo, aliás, espetacular, lá no Carrefour do Shopping Guatemi, no estacionamento, né? É ali o circuito. E aí o Breno tá me devendo uma aí, e eu radicalizei aqui, e em sinal de protesto, estou usando aqui a balaclava que usamos lá ontem, ou na quarta, para voar com os karts envenenados. E o óculos escuro é meramente para compor o layout. Nada mais que isso. Tá tudo bem com o Tigrão. Não sei se poderei dizer o mesmo ali pelas 23 horas desta sexta-feira muito quente. Mesmo porque a sede, meu caro Boles, é gigantesca. Dá a impressão que além da balaclava protegendo aqui a goela e a cabeça e parte do rosto, que também eu estou na garganta com uma pedra de sal. Aliás, ô Boles. Sim.
tem ouvintes me perguntando aqui se o Tigrão, nesses dias de calor, se ele faz somente de camisa e cueca. Eu disse o seguinte, olha, eu não sei, eu imagino que ele tem ar-condicionado e é perigoso, né? Igual gaiola, é perigoso você deixar a gaiola aberta, você sabe o que ia acontecer, né, Bolis? Ah, não tem Tá lá o ar, alguma. mano. Tá lá o ar, mas ele tá desligado. Até porque tô meio duro, aí sobe muito a conta de luz. É coisa de caipira, né? Põe ar-condicionado, mas não liga para não gastar força. Como a gente fala aqui no interior. Lá em os mais cultos, eles falam para não consumir energia elétrica. É uma consciência ecológica. Eu e o Boris, a gente fala, isso aqui tá desligado para não gastar força. Vou falar pra você um negócio, hein? Esse ambiente que eu tô aqui com esse pareio desligado, mas tá uma estufa, cara. Parece que tem um maçarico na minha bunda aqui, de tão quente que tá. É melhor só ficar na parte de cima. Um grande abraço pro Edivalmiro Massa, sempre aqui conosco acompanhando o programa. São 7h mais 8 minutos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Uma das maiores revoluções na história da humanidade foi causada por essa descoberta: a água tratada. Doenças pararam de matar como faziam antes. A nossa sociedade mudou completamente. E Campinas é a única metrópole brasileira onde essa conquista chegou a toda a população, assim como o tratamento do esgoto. E isso é motivo de muito orgulho, porque o saneamento muda a vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica da Rádio Bandeirantes. E lembrando aqui, a Sul-Americana 2013 era a terceira fase. A Ponte recebeu o Vélez Sarsfield da Argentina, que era o campeão argentino. Então o jogo de ida, 31 de outubro de 2013, majestoso. O ingresso custou R$20. Público 12.500. A Ponte do técnico Jorginho. Ponte 0, Vélez também 0. A Ponte não teve o atacante Rildo, não teve o meia Elias, não teve o volante Aleph. Foram poupados. A Ponte teve problemas aí para armar a sua equipe. Em paralelo, a Ponte disputava o Campeonato Brasileiro, onde estava muito mal, no fim acabou sendo rebaixada. Na fase anterior dessa Sul-Americana, a Ponte tinha eliminado o Deportivo Pasto da Colômbia. Bom, 0-0 aqui e o jogo da volta no dia 7 de novembro de 2013, uma quinta-feira. Começou 20h45, horário de Brasília, em Buenos Aires, no estádio José Amalfitani.
e a macaca encarou de igual para igual o Vélez. E no dia anterior, o técnico do Vélez, Ricardo Careca, disse que iria e não temia a Ponte e faria um gol logo de cara. Aí no segundo tempo, a Ponte faz 1-0 com o Elias, meia, que veio do Atlético Paranaense. Aí sai o Elias, entrou Fernando Pop, isso foi a 28 segundo tempo. E aos 49, a Ponte passou apertado. Mas aos 49, num contra-ataque mortal, Fernando Pop, cara a cara, dá um chapéu no goleiro Sousa e finaliza fazendo 2-0. E a torcida da Ponte reencontrou Rirena, lá na Argentina. 7 de novembro de 2013, há exatos 12 anos, a Ponte eliminava da Sul-Americana o campeão argentino, o Vélez Sarsfield. Final na Argentina, Vélez 0, Ponte 2. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Vamos então partir para a reta final do Esporte em Debate com o recado da Logos Materiais Elétricos. Olha, você conhece a Logos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas do setor, além de agilidade na entrega e preços competitivos. Lá, eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas. Logos Materiais Elétricos fica na Rua Manuel Francisco Mendes 433, ali no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30 e aos sábados das 8 até às 12 horas. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. Quinto sinal, 7h15, hora e vez do tema Notícias do Dia. Os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1. Um dia após a derrota no Clássico para o Palmeiras, o Santos já divulgou lista de relacionados para o jogo contra o Flamengo e o Neymar está de volta. Tema número 2, sobre o Pedro, que avança em recuperação e já tem data prevista para voltar a treinar com o grupo do Flamengo. E o tema número 3, esta crise financeira do Corinthians, que está devendo quase 42 milhões de reais ao meia Matias Rojas. Vamos lá, CH, qual tema você escolhe para comentar no Esporte em Debate de hoje? São temas interessantes. Eu, na verdade, queria comentar todos, mas tem que escolher um, né, Bolis? Tem que escolher, senão está no protocolo. Não tem jeito. Eu gostaria de falar dos três, mas não vou fazer isso, não. Eu acho que são temas interessantes, viu, cara? Bem interessantes. Eu vou falar, escolhendo aqui, eu quero falar do Pedro. Pedro? O Pedro. Aliás, o Pedro mandou um abraço pra você, mas não é desse do Flamengo que eu tô falando. Mandou um grande abraço pra você. O Pedro, antes de jogar, disse que estava muito bem encaminhado na carreira de narrador, hein? O Flamengo precisa muito do Pedro. O Plata dentro do campo, todo mundo viu o que aconteceu nas duas últimas partidas. Tomou até multa. O Flamengo vai enfrentar daqui para frente a concorrência no Brasileiro do Palmeiras e a final da Libertadores contra o próprio Palmeiras.
Palmeiras está azeitado, está prontinho. E o Flamengo, na minha opinião, precisa muito do Pedro. Pro bem do Flamengo, tomara que ele volte o mais rápido possível, porque tá fazendo falta, Boris. Boa, boa. Vamos lá, Breno Beretta, também a sua opinião. Qual tema você escolhe para comentar? Eu escolhi do Neymar, o Neymar que volta a ficar à disposição no Santos, né? E é claro, vai ser muito importante para tentar vencer esses jogos, principalmente esse próximo que é contra o Flamengo e jogo fora de casa no Maracanã, que o Flamengo é extremamente favorito, mas na minha opinião, ele deveria ter peitado todo mundo, porque dizem o seguinte, ele queria jogar e daí o staff do Santos foi quem vetou, foi o presidente que vetou, para ele não se machucar. Para mim isso daí é conversa para boi dormir. Para mim o Neymar deveria ter falado o seguinte, vou ficar no banco e se o Santos precisar de mim no segundo tempo eu vou entrar no jogo contra o Palmeiras. Ele pipocou. O Neymar tá pensando que ele é maior que o Santos e eu muitas vezes fui defensor do Neymar, sou ainda defensor dele. Mas se ele não tiver postura, se ele pensar mais nele do que no Santos, ele não vai chegar na Copa do Mundo e na seleção brasileira, Bolis. Boa, e você, Tigrão, qual tema escolhe para comentar no Esporte em Debate? Não posso deixar de falar do Neymar também, né? O Santos tá caindo, gente. O Santos caiu em 23, voltou em 24, se cair em 25, vira anedota. O maior time do mundo de todos os tempos, na década de 60. Pedacinho da década de 70, até quando o homem parou em 74. Aliás, num jogo contra a Ponte, na Vila Belmiro, foi 2-0 para o Santos, né? E que o primeiro jogador da Ponte que chega quando o Pelé se ajoelha, antes do jogo acabar, ele num determinado momento do jogo, no segundo tempo, ele se ajoelha, mostra os céus, ergue as mãos, os braços ao céu, e agradece pela maravilhosa carreira, pelo dom da vida e do talento que ele teve. O primeiro jogador da Ponte que chega ali é o Valtinho, né? Então, dali pra frente, o Santos nunca mais foi o mesmo. O Valtinho era um meia da Ponte, cabeludo, cabelo preto, parecia um índio. Chega e passa a mão assim no cucuruco do Pelé e deve ter dito assim, obrigado, rei. Dali pra frente, o Santos nunca mais foi o mesmo. Mas ele nunca passou por uma situação como essa. Aliás, o Santos nunca tinha sido rebaixado. Aí caiu em 23, volta em 24, inclusive foi campeão da Série B, nada mais fez do que a obrigação, pelo tamanho do Santos, pela sua história, e agora está na zona de rebaixamento. E aí vem um jogo de vida ou morte, que foi ontem, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, uma verdadeira seleção, né, porque tem muitos estrangeiros, mas cada um faz parte da seleção do seu país, a maioria. E jogadores também convocados para a seleção brasileira, como estava indo toda hora o Everton, que está contundido, foi convocado agora o seu centroavante, que aliás está voando, o Vitor Roque, fez os 2 gols. E aí o Neymar, eu acho que o Pelé, no auge do Pelé, o Pelé com 25 anos, ele nunca quis mandar no Santos. Ele sempre obedeceu às regras. Ele era a estrela, era uma exigência que ele participasse das excursões na Europa, em qualquer parte do mundo. A bolsa em dólares que o Santos recebia era o dobro com o Pelé, e uma parte era dele, isso todo mundo sabe, mas era contratual. Agora, o Pelé mandar no presidente, o Pelé entrar a hora que quer, com quem quer, e em todas as dependências do clube, e dizer assim, eu não vou jogar aqui, mas depois eu jogo, tá? Anota aí. Pois não, excelência. É isso que o presidente do Santos e todos que comandam o Santos estão fazendo. Isso é muito perigoso. Será que o Neymar, que tecnicamente não deixa margem a nenhuma dúvida, é um jogador muito, muito acima da média, mas fisicamente ele não rende mais? Será que não é uma temeridade dar a chave do clube nas mãos do Neymar? Será que ele está preparado para isso? Aí o Santos vai jogar um jogo de vida ou morte e ele diz, não, em grama sintética eu não jogo. Isso está no contrato? Tem essa cláusula? Não tem, porque outro dia mesmo ele jogou lá na Arena MRV em Belo Horizonte e lá é sintético também. Então não tem essa cláusula. Então ele está decidindo
ele tá fazendo o que bem quer. E agora com o Flamengo ele joga. Ah, que lindo, hein? Vila Belmiro, o jornal, lá o gramado é minha casa. Vamos ver como é que ele vai render, já que ele não gosta de jogar na grama sintética. Ah, mas machuca mais. Ah, mas só o Neymar? E os outros? 22 mais 5 de cada lado? 32 que participaram do jogo de ontem. Só o Neymar, que então ele não pode jogar bola mais. Tá todo mundo jogando na grama sintética. Eu, particularmente, não gosto. Mas tá todo mundo jogando. O Corinthians, com um time limitado, ganhou o Campeonato Paulista no primeiro jogo da final, ganhando na grama sintética do Palmeiras de 1-0 o gol do Yuri Alberto. E depois segurou o empate em casa. Então o Neymar tá mandando até nisso. Ele escolhe agora o jogo que ele joga. Agora, se o Santos já fosse campeão antecipadamente, eu estaria aqui aplaudindo de pé. O Neymar levou o Santos ao título com 5 rodadas de antecedência. Agora o Santos está caindo de novo e ele está jogando só no piso que ele quer, custando o que ele custa. Ele sozinho custa muito mais do que todo o elenco do Santos. O que é que o presidente do Santos está pensando? Eu gostaria de ouvir uma manifestação do torcedor do Santos. Até quando isso? Até quando estiver consolidado o rebaixamento? E aí, a pergunta que não quer calar. O Neymar vai jogar a Série B ou não? Boles. 7h23, um rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. Antes do Na Lata, eu tenho um recado do Iga Atacado e também da Seara, que está há mais de 65 anos presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem ainda a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. E você já conhece o levíssimo Seara? Ele é feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, do maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop, na região do satélite Íris. Chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande se for de carro e tem estacionamento coberto no local. Tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste tem Iga, na divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Vamos então com o Na Lata. Responde na Lata. Olha, temos 3 perguntas, mas em função do tempo do horário estourado, faremos só 2. Vamos lá, CH, eu começo com você. Finalistas da Libertadores em disputa direta pela liderança do Brasileiro, Abel Ferreira e Felipe Luiz, estão concorrendo ao prêmio de melhor técnico do mundo. Para você, quem é melhor? Ou se eles estão entre os 10 melhores treinadores do mundo? Estão ou não, CH? Não estão, e o melhor dos 2 brasileiros aí, ou técnicos de times brasileiros, é o Abel Ferreira. E você, Breno Beretta? Para mim, o Abel está entre os melhores do mundo e o Abel é muito melhor do que o Felipe Luiz. E você, Tigrão? Abel entre os 10 melhores do mundo e muito superior ao Felipe Luiz. Eu sigo com você, Tigrão. Quem vai vencer o Grande Prêmio de Interlagos neste domingo? Transmissão na tela da Band aqui na Rádio Bandeirantes. Verstappen, Lando Norris, Piastri ou outro? Verstappen. Valeu, Tigrão. Grande abraço. Excelente fim de semana, Tiger. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até segunda, se Deus quiser. Um abraço para você, Boles, e até lá. Valeu. E para você, Bebê, quem vence o GP Brasil? Para mim, Lando Norris, Boles. Valeu. Grande abraço, Bebê. Bom fim de semana. Um grande abraço. Bom final de semana para você e para todos também. Fechando com você, CH. Quem vence o GP Brasil neste domingo? Vai dar o improvável Hamilton, que a torcida brasileira adora. E o Bortoleto vai ficar entre os 10 melhores da corrida. Valeu, um abraço, CH, bom fim de semana. Para você também, boa noite. Valeu. Tá aí o CH participando conosco, Pedro Piscinato. Valeu, Pepe. Valeu, Leandro Boles. Um grande abraço para você e até segunda-feira. Obrigado a todos que estiveram conosco. Um grande abraço pro Gilson. Acabou de mandar uma mensagem aqui. Gilson, um abraço. Wagner do Jardim São Gabriel. A todos que estiveram conosco, um grande e forte abraço e até a próxima. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Nos abandonaram hoje, muito batizado, batismo. Cadê a turma, João Paulo Capelanes? Boa noite. Boa noite, Quesadinha. Não sei, cara. Toca aí, na amigo. verdade, eu